do estado de São Paulo devem votar daqui a pouco a proposta que permite o governo de São Paulo usar 5% do dinheiro obrigatório em educação para a saúde. A proposta já foi aprovada em primeiro turno com 60 votos favoráveis e 24 contrários. Essa PEC, de autoria do governador de São Paulo, altera o artigo 255 da Constituição Estadual, que determina que 30% da receita do estado seja destinada para a educação, ou seja, 5% a mais do que determina a Constituição Federal. A ideia do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é flexibilizar essa parcela do orçamento, esses 5%, para que seja possível a aplicação desse dinheiro em ações para a saúde aqui no estado de São Paulo. Uma das justificativas é que há uma expansão dos gastos públicos com ações e serviços de saúde em razão do aumento da expectativa de vida da população, aumento de doenças crônicas, a necessidade de adaptação de melhorias no sistema de saúde, especialmente depois da pandemia de Covid-19, que aumentou os custos e também represou muitos atendimentos. Mas esse é um assunto que tem causado muita polêmica, porque durante toda a discussão dessa proposta na Lesp, sindicatos e organizações estudantis estiveram presentes protestando contra essa medida que, para eles, é uma perda irreparável para a educação. O líder da oposição na Lesp, o deputado Paulo Fiorilo, do PT, diz que essa PEC só traz consequências negativas para o ensino público aqui do estado. O problema é que a educação não tem dinheiro. Nós temos 5 mil escolas no estado deplorável, com teto caindo, professores mal remunerados, categoria O que ele não resolve, e ele tira o dinheiro que poderia ser utilizado para melhorar a qualidade da educação no estado de São Paulo. Ele não vai investir na saúde, porque esse dinheiro ele vai utilizar para pagar os inativos. Ele tem dinheiro, ele pode tirar dinheiro de outra área para pagar os custos da saúde. Ele pode tirar, por exemplo, da desoneração do ICMS e do IPVA, que chega em torno de 66 bilhões esse ano, e o ano que vem mais de 70 bilhões. Hoje, mais cedo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez uma visita em uma escola estadual em um novo prédio na cidade de Mogi Guaçu, na região metropolitana de Campinas, e defendeu essa proposta. Como eu estou implementando uma série de medidas fiscais no estado, estamos revendo, por exemplo, benefício tributário. Quando eu revejo benefício tributário, a arrecadação sobe. O que eu não posso é não ter um mecanismo para flexibilizar a transposição de recursos para a saúde, para, eventualmente, também não ter que inventar despesa onde eu não preciso. Educação e saúde somados vão continuar tendo 42%, pelo menos 25% para educação conforme está previsto na Constituição Federal, pelo menos 12% na saúde conforme está previsto na Constituição Federal, mas eu tenho 5% que podem ser empregados ou na educação ou na saúde conforme a necessidade. O que afeta aquilo que já está contratado e a nossa programação de investimento na educação? Nada, nenhum real na educação, pelo contrário, ano que vem a gente tem o maior orçamento da história na educação. Para ser aprovada, essa PEC precisa ter o apoio de 3/5 da Lesp, ou seja, 57 deputados. Dois lados da mesma situação e que envolve algo tão massacrado que é a educação pública, nesse caso a educação pública a partir do estado de São Paulo, Zaidan. Claro, até porque, Ronald, que a saúde precisa de mais recursos, as exigências são maiores, perfeito. Só que você vai tirar da educação. A Constituição Federal estabelece 25%, a estadual 30%. Acontece que são contabilizados 30% com pagamentos feitos à Previdência, ou seja, a aposentados e pensionistas do setor educacional. E isso deveria sair da Previdência e não da verba para a educação, inclusive com o uso do dinheiro do Fundeb para isso, que é proibido pela legislação que rege o Fundeb. Então há muitos problemas nessa PEC, mas vamos ver se a rotina será confirmada e o governo ganhará a votação na Assembleia, como tem acontecido, aliás, há anos e anos, né? Quase 3 décadas, né? O Palácio dos Bandeirantes não costuma ter problemas na Assembleia Legislativa. 5 horas marcou o quinto sinal. Zaidan, Manuel, um abraço pra vocês. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa tarde. 17h02 no ar na Rádio Bandeirantes Campinas. O nosso Esporte em Debate desse 27 de novembro de 2024. O nosso papo diário, nosso dialeto nosso é Ponte Guarani, Guarani Ponte. Aqui tem derby todos os dias, o verdadeiro derby. É no dia a dia, mas também não precisa exagerar, né? Um foi rebaixado, também foi. Mas que coisa, hein? Ô, senhor Edu Pinheiro, que faz, hein? Que fase! Mas aqui é o seguinte... Fazemos com muito amor, com muito carinho, né? Mas vocês têm que caprichar um pouco mais, hein? Ai, 2025, não pensava, viu? Tanto tempo de rádio assim que um dia fosse chegar nisso. Mas segundo o amigo Batista, vai melhorar. Segundo o Carlinhos Vidente, eu não vou falar porque o Carlinhos Vidente falou, hoje é quarta, né, Lucas? Ontem, falou na segunda-feira, um dia antes. Mas desceu a lenha no Botafogo. Botafogo é isso, Botafogo é aqui, cavalo paraguaio, e não sei o que tem. Eu vi, ele todo dia faz a live dele. Que não adianta porque tem um jogador... Ele quis falar do Garrincha. Eu já falei isso várias vezes aqui. Segundo a lenda, Garrincha morreu na pobreza, precisava de ajuda, a família precisava de ajuda. Tudo bem, ele teve seus problemas, não se cuidou também e tal. Mas o Botafogo negou fogo. Sabe como é que é? E... segundo fontes espirituais, enquanto que o Botafogo não fizer esse resgate, que hoje são seus familiares, ajuda e tal, o Botafogo não vai ganhar nada. Como ainda faltam 2 rodadas e o Botafogo para botafogar com ele mesmo, porque agora tem sábado, final da Libertadores. Pauleira. Da Argentina, o Botafogo já vai para Porto Alegre. Quarta-feira, Inter e Botafogo. O Palmeiras vai a Belo Horizonte pegar o Cruzeiro. Na última rodada, o Botafogo pega o São Paulo, né, Lucas? Botafogo e São Paulo. E o Palmeiras pega o Fluminense, no Allianz Parque. Diferença de 3 pontos, mesmo número de vitórias, 73-70 em pontos, 21-21 vitórias. No saldo, agora o Botafogo parece que tem 2, tem um pouco a mais que o Palmeiras. Então vamos aguardar. Não duvide de Carlinhos Vidente, que falou do avião da Chapecoense, né? Eu falei até hoje, tudo dele fala, eu avisei que caiu o avião da Chapecoense. Vamos aos destaques então. Fala, galera! O nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Na sua opinião, atenção você do Guarani, na sua opinião,
quais foram os 2 jogadores que mais se decepcionaram no Guarani esse ano? Aquele que você achava que ia render, mas foi abaixo do esperado. E você da Macaca, hein? Na sua opinião, os 2 jogadores na Ponte que decepcionaram esse ano. Aquele que você achava que ia render, mas não rendeu. Hein? 97102 1493. Pode mandar áudio ou por escrito. O nosso muito obrigado desde já. Pautas do Guarani. Atenção, hein? Auxiliar do Flamengo, Vinícius Bergantin, é o nome da vez no Guarani. Treinador de 44 anos, se destacou à frente da Ferroviária nessa temporada antes de acertar o convite do Flamengo para ser auxiliar no Mengão. Durante a carreira, Bergantin também já comandou Ituano, Retrô, Inter de Limeira e CSA. Nomes de Luizinho Lopes, ex-Vila Nova, e Daniel Paulista, ex-RB e também ex-Guarani, 2021. Daniel Paulista, quase o Bugre subiu, foi 6º colocado na época boa de Regis e Jamerson. E também no Paulista, o Daniel Paulista em 2021 chegou para a Série B, terminou em 6º e no Campeonato Paulista conseguiu se classificar, ficou de mano com o Corinthians, partida única, foi na Neoquímica, foi 1-1. E nos pênaltis, o Corinthians eliminou o Guarani. Era o Daniel Paulista o treineiro. Deixa eu ver o que é mais aqui. No processo de reformulação, Heitor e Matheus Salustiano não ficam no Bugre esse ano, hein? Vão embora. Heitor, lateral direito, e Matheus Salustiano, zagueirão. Mesmo em contrato até o fim do Paulistão 2026, Eberson Barbosa não está nos planos do Guarani para a próxima temporada. Destaque do portal Carlos Batista. Alan Aal avalia a passagem e se despede do clube. Atenção, pautas da Macaca. Macaquinha safada. Alberto Valentim fala em recomeços para 2025. Brigatti cita resgate financeiro e diz que o orçamento para o ano que vem já está definido. Como diria CH, Brigatti. Na ponta ele faz tudo, é gerente, é executivo, é coordenador, é treineiro, é auxiliar fixo e vai e volta. Brigatti, uma folha de serviços em prol da Macaca. Mas Brigatti, eu não sei, sabe o que acontece, Brigatti? Porque você volta para coordenador, em termos de mercado, é uma coisa muito pessoal, a gente tem que respeitar. Mas você nem vai nem fica, porque você não se firma no mercado, né? Mas boa sorte. Segundo reforço da Macaca para a próxima temporada, o volante Rodrigo Souza se apresentou para realizar exames e assinar contrato com a Ponte. Após defender o São Bernardo, Rodrigo Souza. Ele no São Bernardo ficou nas últimas 5 temporadas, verdade? 5 anos no São Bernardo. Ele tem 37 anos e chega ao Majestoso com contrato até fim de 2025. Fora dos planos da Macaca, Heitor Roca. É mais uma de saída da Ponte, hein? Diria CH, Heitor Roca. Último reforço anunciado na última janela. O lateral disputou apenas 6 jogos com a camisa alvinegra. Em razão da lesão... Em razão da lesão sofrida durante o derby, Gé vai precisar passar por procedimento cirúrgico nos próximos dias. Bom, você já operou da coluna. Agora vai operar do quê? Não diz aqui, cirurgia, né? Tem que ir no Zé Pilintra também, viu, Gé? Você tem que ir no Zé Pilintra. Tempo de recuperação pode chegar a aproximadamente 90 dias. Gé. Só final de março. Severino também vendeu, tem que guardar um pouco também, hein? Destaque do portal Carlos Batista. Alberto Valentim inicia a trajetória no Moisés Lucarelli. Veja a carreira. Pautas dos dias para os nossos comentaristas. Como diz o amigo Batista, não tem nada a ver com Ponte Guarani. São outros assuntos. Ok, Batistão. Palmeiras não vence rivais do G5 e vê lideranças escapar com jejum nos confrontos diretos. Não diga. Sabia dessa, Lucas?
Nos 8 jogos contra equipes que estão no G5, o Palmeiras não conseguiu nenhuma vitória. Não diga! Foram 4 empates e 4 derrotas, 16% de aproveitamento. Jogos restantes serão contra Cruzeiro e Fluminense. Atlético Mineiro foi punido com perda de mando de campo por 6 jogos com conversão em portões fechados. Sendo que, nos 3 últimos em pena pedagógica... Olha que bonitinho. Sabe o que é pena pedagógica? É a possibilidade de entrar somente mulheres, crianças e adolescentes, até 16 anos, idosos e deficientes. Já teve isso aqui, não sei que jogo, mas lotou. Não me lembro que jogo foi em São Paulo. Só mulher, criança, idoso, deficiente. Foi um sucesso. 2 jogos da punição já foram cumpridos, viu? A pena foi imposta por causa dos episódios registrados no final da Copa do Brasil, diante do Flamengo na Arena MRV. O julgamento foi nesta quarta-feira no Superior Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol. O clube prepara recurso contra a punição. Mas só falta essa também, né? É sempre assim. Foram quantos jogos que ele pegou? Ele pegou 6. E vai recorrer. Só falta diminuir, hein? É uma vergonha, hein? O clube prepara recurso. Luiz Henrique pede desculpas a Hulk após confusão em Atlético Mineiro e Flamengo, último jogo pelo Brasileirão. Às vésperas da decisão da Libertadores, que acontece no próximo sábado, às 7 horas, em Buenos Aires, o camisa 7 do Glorioso, o Luiz Henrique, tentou esfriar o clima que havia sido esquentado na semana passada no elo entre Botafogo e Galo pelo Brasileirão. E tem o Na Lata. Vamos perguntar e arguir os nossos comentaristas. Organizada do Palmeiras chama Abel Ferreira de burro. É mesmo, você viu só? Tirou o Estevam pra colocar o Gabriel Menino, né? O cara ganhou tudo, vocês são corneteiros mesmo, né? Turma do amendoim, vou falar pra você, viu? E tinha uma parte lá que não tinha um palco que o Roberto Carlos vai gravar pra Globo, né? O especial de fim de ano. Se lota, era mais corneteiro ainda. Depois da substituição de Gabriel Menino no lugar de Estevam no duelo contra o Botafogo, na sua opinião, esse fato afeta a relação do treinador com o torcedor? Olha, você sabe que a coletiva, entramos na madrugada, era 00:25, o Abel Ferreira tá falando ainda. Você acredita? Rebaixamento do Cuiabá reduz lista de times que nunca caíram no Brasileirão. Dourado, penúltimo colocado na Série A, e não conseguiu evitar o primeiro descenso da sua história no Brasileirão. Quais os outros times que nunca caíram na Série B do Brasileiro? Quer dizer, nunca caíram para a Série B. Equipes que estão na Série A e que nunca caíram para B. Vamos perguntar aos nossos comentaristas. E atenção, o técnico Fernando Diniz segue prestigiado pela diretoria do Cruzeiro. Entretanto, Alexandre Matos disse que tudo será avaliado até o final do Campeonato Brasileiro, no qual a Raposa ainda briga por vaga na Conmebol Libertadores 2025. E aí, você manteria Diniz no comando do Cruzeiro para a próxima temporada? Diz a lenda aí, bastidores, de que o Rogério Ceni não está bem no Bahia. E que o Rogério Ceni estaria de saída do Bahia para assumir o Santos. O Santos que procura um treneiro depois do Caribe sair, né? O Santos foi campeão da Série B, mas estão metendo. Não tá fácil não, hein? Não tá fácil não. Muito bem, olha, Esporte em Debate. Trabalhos técnicos, Gil Kleber, Lucas Pessoa, produção, atenção, Vinícius Abarca, o meu produtor. Parabéns, Vinícius. Menino de ouro, ele que faz as manchetes aí, esse apanhado aí. Participação de Leandro Borges com a ficha técnica e indica a bola. Adivinha a ficha técnica do Borges hoje? Adivinha? Jogo do Palmeiras. Contrariado, vai fazer a ficha técnica do Palmeiras, hein, Borges? Palmeirense, Leandro Borges. Comentário CH, sempre comigo, Tigrão a qualquer momento. E o setorista, ele percorre a Avenida dos Esportes numa rapidez incrível. O meu repórter, Vladimir Catarino. Um breve intervalo, eu volto daqui a pouquinho, hein? Agora 17h14, mas que jogo, hein? Que jogo foi aquele, seu Lucas Pessoa? Só dava Palmeiras. Palmeiras perdeu o gol de escanteio, cabeçado do Gustavo Gomes, incrível como ele perdeu. Na primeira do fogão, e não foi escanteio, hein? Não foi escanteio. Escanteio cobrado, jogada ensaiada, Gregory. 1-0 o fogão. Ele que tocou para escanteio, quer dizer, o que seria
tocou, não seria escanteio, foi ele que tocou, né? Aí o Rony na trave, cara, na trave. O Rony foi muito mal ontem. Acertou essa trave que você fez, ô Rony, só foi o resto, a turma dominou e pregou fogo no Rony. E a defesa do John, hein? Estevam, escambado pela ponta direita, diria Pereira Neto, passou pelo seu marcador, deu uma cruzada, o Marcos Rocha de cabeça, uma defesa de vôlei do John, sensacional. Segundo tempo, Marcos Rocha expulso, mas por que fazer aquilo? Né? Tem VAR, Marcos Rocha. Não deu 2 minutos, pimba, 2-0, John cobrou o tiro de meta, Igor Jesus de cabeça para Savarino, pimba, 2-0. Aí escanteio, Adrielson, 3-0. Richard Rios marcou o gol de honra, 100ª partida de Richard Rios. É do Guarani, tem uma parte no Guarani, hein? Guarani falou, vende o Richard Rios, vende o Gabriel Menino, o Bugre ganhou uma grana. E o Palmeiras, a Leila Pereira tá indo no brinco e tal, os caras falando, titia Leila, você não quer vender não, titia Leila? É isso aí. E daqui a pouco tem lá no Allianz Parque, mas não pode entrar, tem um show gravado do Roberto Carlos, viu? O Roberto Carlos tá com uma namorada nova, rapaz. 27 anos tem a criança. Roberto Carlos. Aí tem que usar aquele negócio do CH lá, viu? Depois o CH explica o que o Roberto Carlos tem que fazer. Deixa eu dar uma faturada. Atenção, hein? Antes, porém, contudo... deixa eu falar da Paraflu. Posso falar? Atenção, deve, seu Edu, deve... Para tudo agora pra gente falar sobre um assunto muito importante junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido freio do seu carro? Não lembra? Então preste atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira, faça a troca conforme indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade, vai de Paraflu, a marca número 1 dos mecânicos do Brasil. Bandeirantes. Esporte em Debate volta em 3 minutos. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Uesco é a marca de ferramentas elétricas feita para você, profissional. São mais de 150 modelos, como furadeiras, serras circulares e tico-tico, chaves de impacto, marteletes, esmerilhadeiras e muito mais para a sua oficina. E a melhor parte, com o melhor custo-benefício em todo o mercado de ferramentas elétricas. E tem mais, são mais de 10 anos no Brasil, facilitando o dia a dia do trabalhador brasileiro. Conheça agora, já disponível nas principais revendas do país. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen, a sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km. Aqui seu dinheiro vale mais com condições imperdíveis e as melhores ofertas de todo o Brasil. Nivus com versões a partir de R$ 119.990, mais taxa zero em até 36 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$10.000 com seu usado na troca, mais teto solar grátis. Os dois com documentação IPVA 2024 grátis. Blue Friday Volks vale mais. Paz no trânsito começa por você.
Volkswagen. A Black Friday da Desktop já começou! Assine a melhor internet de São Paulo com até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Maratone suas séries favoritas. Acompanhe cada lance da Champions League e assista aos últimos lançamentos. Planos de 600 mega até 1 giga a partir de R$ 99,99 por mês. Ligue agora 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday. Oi, aqui é Ana Castela. Já pensou acabar o ano com R$1 milhão na sua conta? Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Se liga aí no sorteio final. Tem prêmio de R$1 milhão na poupança premiada Sicredi. Bora poupar! E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.6000253/2024. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Muito bom, Esporte em Debate pela Bandeirantes Campinas. Já CH comigo aqui. Deixa eu só... Muito obrigado o pessoal já mandando aqui o áudio aqui. Lucas, eu mandei mais um pra você aí, mas não separei, tá? Não, separei sim. Tá tudo certo. Deixa eu só dar uma lida. Tem um amigo que ajudou aqui, me lembrando do jogo que eu falei que o Atlético foi punido com 6 jogos, portões fechados, 2 já cumpriu, e pode ter uma pena alternativa, só entrar mulher, idoso, deficiente, criança. E eu perguntei, mas eu vi um jogo que foi assim, foi o maior sucesso. Obrigado, viu? O Edson Luiz Magri. Edu, esse jogo foi em Santos, só foi liberado para crianças e mulheres. Edson Luiz Magri, do Distrito de Souza. Muito obrigado, viu, Edson? Se o amigo Batista aqui estivesse, Souzas, onde morreu minha mãezinha? Amigo Batista pela ponta esquerda. Boa tarde, na ponte, todo mundo amarelou. A limpa já começou. Pedi ao Batista, vou pedir ao senhor Eduardo, manda a Valentim treinar, Treinar 8 da base no profissional. Em julho estarão no time profissional. Se não tiver meia, a gente indica. Carlos Jardim do Lago. Não entendi. Pedi ao Batista e hoje tá aqui... Manda Valentim, o novo técnico da Ponte, treinar 8 da base no profissional. E em julho estará no time. Tá certo. Uma bela indicação já para a Série B, né? Boa tarde, Edu. Esse Valentim é um péssimo treinador. Não diga. A Ponte está recomeçando tudo errado. Treinador, entendi. Avelar de Hortolândia. Um abraço, Avelar. Muito obrigado. Boa tarde, Edu. De Alterosa, né? Muito obrigado. Jonas de Alterosa, um grande abraço. Um grande abraço, boa tarde. Alô, alô, CH, o moço de Jundiaí. Diga lá, CH, o bate pesado. Tudo bem, Edu? Melhor agora com os amigos. Um grande abraço, satisfação muito grande. Vamos aqui ao Fala Galera desta quarta-feira de temperatura alta em toda a região, hein? Tá calor em muitos lugares, né? Mas como choveu bastante recentemente, agora há necessidade também de um calorzinho, né? Vamos ao Fala Galera. Na sua opinião, quais foram os 2 jogadores que mais decepcionaram no Guarani e na Ponte? A pergunta é a mesma. No Guarani, eu me decepcionei bastante com o Pegorari, bastante mesmo, e com o Bacelar. São jogadores que tiveram bons momentos, depois caíram de bico em termos de produção. E na Ponte,
eu me decepcionei muito com o Gé. E também com o Elvis. Porque eles tinham condição de fazer mais. Tudo bem, o Gé machucou, mas eu estou falando principalmente no aspecto disciplinar do Gé. E o Elvis no futebol, sabe? Entrevistamos ele aqui, eu perguntei para ele sobre a forma física e ele respondeu que sempre foi assim. Então, quer dizer, o cara não enxerga que precisa melhorar. Então, são as duas decepções de cada time de Campinas que eu considero nessa temporada, Edu. Muito bem, já vamos ouvir aqui o pessoal da galera aí mandando aqui, nosso muito obrigado. E atenção, daqui a pouco o Tigrão participando, hein? E atenção, você profissional que está aí em casa ou no trabalho, já pensou ter uma oficina, assim, e tem uma bateria que carrega todas as suas ferramentas? Você já pensou na oficina uma bateria que carrega todas as ferramentas, que pode ser recarregada por um cabo tipo C comum, igual esses de celular? E falando nisso, carregar o seu telefone e outros dispositivos também. Parece bom demais para ser verdade, mas é a bateria Power Pact com entrada tipo C da Uesco, exclusividade total no mercado. Ela é compatível com a linha 18 volts inteira da Uesco, ou seja, é energia para a oficina toda. Chega de se preocupar em achar o carregador certo para sua abertura. Tenha versatilidade e dinamismo na palma da sua mão. Esse é o poder da inovação Uesco. Garanta já a sua nova bateria Power Pact das principais revendas Uesco do Brasil. Bandeirantes. Mas é o ouvinte no ar, participando aqui, quais os jogadores que decepcionaram, hein? Vamos ao Fala Galera. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Olha, expectativa, acho que eu não tinha nenhuma, viu? Principalmente depois daquela derrota para o Vila Nova no primeiro jogo do campeonato, que eu vi que o time tinha problemas. Mas eu acho que o João Vitor, né, poderia jogar um pouquinho mais. Eu acho que ele, principalmente ano passado, ele teve uma participação melhor. Acho que esse ano ele ficou devendo um pouco. Um abraço. Muito obrigado. Mais um. Esporte em debate. Uma boa tarde. José Carlos, São Sebastião, São Paulo, Campineiro. O comentário que eu faço do jogo ontem, Palmeiras e Botafogo, teve um lance no Rony, que deram-lhe uma pancada, uma cotovelada na boca dele que arrancou sangue. Mas nem o VAR viu. Só quem viu, nem o árbitro, nem VAR. Isso eles não viram. Agora, aquele lance dentro da área, os caras se agarram toda hora, expulsaram o lateral do Palmeiras. Isso é uma injustiça. Essa é a minha opinião. Eu gostaria de ouvir a opinião do RH aí também. Tá bom? CH. Carlos Henrique, por gentileza. Uma boa tarde e um ótimo programa. Muito obrigado. O senhor, ouvindo todo dia, o senhor sempre participando com uma locução espetacular. O senhor está de parabéns, viu? Mais um? Vamos lá? Sim. Ô, Batista, boa noite, tudo bem? Boa noite. Aqui é o Edson da Chácara Primavera. Grande Edson. Eu escuto falar com vocês aí, todos, até o Tigrão agora, foi nessa onda que o Guarani foi rebaixado porque fez 11 pontos no primeiro turno. E com essa pontuação muito baixa, já estava rebaixado desde o primeiro turno. Tá bom. E a Ponte Preta? Fez 26 no primeiro turno. Foi rebaixada porque fez 12 no segundo, então. Então ela foi rebaixada no segundo. Se a Ponte pode ser rebaixada no segundo, por que o Guarani não poderia ter escapado do rebaixamento no segundo turno? Porque o treinador fez um mau trabalho, né? Ele vai disputar 60 pontos. Ele ganhou 21 e acho que não ganha mais 3. Então o trabalho dele foi ruim, foi péssimo. O aproveitamento dele é péssimo. E ainda estão contando com ele no Guarani? Só pode ser brincadeira, né? Muito obrigado, Edson. 17h30. Vamos aqui a participação do Mestre Tigrão, né? No Fala Galera.
aqui do Pautado, os assuntos já pautados aqui na nossa abertura. Oi, Tigrão, um abraço, boa tarde. Fala, Edu, um grande abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Então, respondendo aqui o Fala Galera de hoje, né? Quais os 2 jogadores do Guarani que mais decepcionaram na temporada? Puxa vida, mas são tantos, hein? Para falar só de 2, mas tá bom, vamos cumprir a pauta. O Chay e o Reinaldo. Sem nenhum desrespeito ao profissional, ao ser humano, estou falando apenas de desempenho. Infelizmente, no Guarani, eles não renderam aquilo que era a expectativa nossa, imprensa, da torcida e principalmente de quem contratou, né? Porque se quem contratou e o Chay era o salário mais alto do elenco ou um dos mais altos. Se quem contratou soubesse que o custo-benefício ia ser apenas esse, certamente não teria contratado. Então, fico com esses 2 nomes aí que decepcionaram e que ficaram muito abaixo da nossa expectativa. O Chay, né, por questões óbvias, e o Reinaldo, que começou relativamente bem, teve lá um jogo em Itu, no Campeonato Paulista, que ele arrebentou e foi eleito o craque do jogo pela nossa equipe por unanimidade, mas ficou naquilo. Depois não aconteceu mais nada, tropeçou na bola, toda vez que entrou não foi bem. Então, para mim, esses 2 nomes no Guarani, Chay e Reinaldo. E, com relação à Ponte, a mesma pergunta. Nossa, Edu, mas só 2? Mas tem muito jogador que decepcionou. Tá bom, mesmo raciocínio que usei com relação ao Guarani. Vamos cumprir aqui a pauta do programa. Quais os 2 jogadores da Ponte que mais decepcionaram na temporada? Tá bom, então vamos lá. De bate pronto. Matheus Regis, esperava muito desse jogador. Muito. Acho que fez 1 gol contra o Mirassol. Muito. Aí não sei se decepcionou com alguma coisa, se desmotivou, mas sabe jogar, tem potencial e eu costumo cobrar de quem tem algo a dar. Ah, mas perdeu a posição, ficava no banco. Não importa, entrou um monte de vezes e também não resolveu. E o Renato, que foi um dos artilheiros da temporada jogando pelo CRB, da temporada passada, inclusive campeonato alagoano, inclusive a Série B do ano passado. Jogador que a gente viu fazer muitos gols, fazer grandes partidas quando defendeu não só o CRB, como também o Avaí, entre outras grandes equipes pelas quais ele atuou. Na Ponte não ornou, né? Sem intensidade, pernas pesadas, sem confiança, mal posicionado, sem vibração. Então tá aí. Falei dos 2 do Guarani e cravo aqui os 2 que mais decepcionaram, no caso da Ponte. Tá aí. Não tem muito como fugir. Agora, se você quiser que eu coloque pelo menos 15 do Guarani e 15 da Ponte, tá na ponta da agulha aqui, viu, Edu? Não, pode deixar, Tigrão, pode deixar. A turma já entendeu, né? O ano terrível da Ponte e do Guarani também. Boa tarde, sou do time inteiro, decepcionou, mas o Elvis, o Gé e o Pedro Rocha merece o Oscar. Obrigado, Adriano de Serra Negra. O Adriano, obrigado, viu? Linda Serra Negra. Boa tarde, sou Edu. Outro erro na Ponte é não ficar com o Dodô. Me lembro do Paulo Baia, abraços, Carlos Matozinho, Itatiba. Muita gente fala isso, viu, Matozinho? O Paulo Baia, olha, estraçalhando no Goiás, fez o gol que deu a permanência do Ceará. O Paulo Baia é adorado no Goiás, agora é adorado no Goiás e no Ceará. E lamentado na Ponte, né? Esse cara chutava, eu não sei o que aconteceu com ele, porque ele foi mirando. No comecinho, no segundo, terceiro jogo dele, fez um gol, na sequência fez um gol lá em Itu e fez o gol contra o Novo Horizontino. Na Ponte ganhou de 1-0 os 2 jogos. Depois foi, inclusive o Brigato, o treinador, foi mirando, aí no banco foi ficando e tal, de repente sumiu o Paulo Baia, coisa de bastidores, né? Mas bela colocação, viu, Matozinho? Boa tarde, seu Edu, apresentador que nunca me abandona, Luiz Vanderlei, na região do Baronesa. Oi, Luiz! Obrigado pelo carinho, viu? Um grande abraço pra você.
CH, concordo com você com as decepções do Guarani, só acrescentando o Pegorari, é mais um na fila, ou seja, quase todos. Só Bueno salvou. Por falar em Bueno, tem um lance aí, depois eu quero ver se eu passo pra você, viu, Lucas? Passar no... O último lance do jogo contra o Ceará. Vocês viram aquilo? O ouvinte, na hora depois do jogo, tem o jogo aberto e tem o gabarito. E quando a gente falava dos volantes, tava o Gleger e o CH. Eu falei, olha, tem um ouvinte que mandou aqui, o último lance, é uma falta pro Guarani bater, é o último lance. E 2 jogadores do Ceará se aproximam do Matheus Bueno. Coloca a mão assim na boca, né, pra não ter aquela leitura labial. Bueno também coloca na boca e tal. Fico conversando e tal. O Bueno me cobra a falta, de lado assim. Eu acho que foi pro atacante do Guarani. E aí o juiz pega, termina o jogo. Quer dizer, se ele alça a bola para a área, a bola em andamento não podia pegar e terminar o jogo. Quem sabe alguém cabeceava, seria um perigo contra o Ceará. Foi muito estranho, sabe? Inacreditável, mas pegou muito mal. Isso aí rodou na rede social. O Diego da Gigi tá fazendo aniversário, Diego. Um abraço para você, Dieguinho. Felicidades, viu? Toda a felicidade do mundo para você. O Diego da Gigi, grande ouvido da Bandeirantes, e me ajuda aqui no plantão também, quando sai gol, ele informa. Mas olha, um dia especial, muito, muito, muito bacana pra você, viu? Olha lá, Dieguinho, olha lá. Homenagem da Bandeirantes pra você. O feliz aniversário, olha lá. Olha lá, que beleza. Com piano ainda, hein? Piano de cauda, viu, Diego? Pra você. O Diego, ele da família dele tem a Gigi eu trabalhei com ela na prefeitura durante muitos anos, adora fotografia e tal, tava sempre nas cerimônias também, e a gente fala, olha, o Diego sempre ouve e tal, mas que alegria, viu, Diego? Um dia muito especial pra você. Boa tarde, Edu, é o Batata de Rio Preto, manda um abraço pro Tigrão. Edu, fala pro Tigrão que ele e o CH são os tops dos comentários, como dizia Zé Arnaldo, Deus do céu, futebol campineiro, abraço, hein? Deus do céu. Zé, fala de novo, Zé. Deus do céu. Foi agora no começo de dezembro, hein? Vai fazer um ano. Foi no início de dezembro, um ano que o Zé nos deixou. E que de cima ele possa nos proteger. Muito obrigado, viu, Zé? Obrigado por tudo. Você sim, incomparável. O amigo Batista, ele gentilmente, de forma carinhosa, incomparável, porque a gente vai ficando velho, vai ficando incomparável, né? Querido Batistão, obrigado. Mais uma expulsão besta da Ponte Preta ontem no jogo do Palmeiras. Marcos... Ô, Abimael, você tá de brincadeira, porra. Só porque ele jogou na Ponte, e na Ponte tudo é expulso. Bela, linkou legal, hein, Abimael? Abimael Costa, corneteiro. Boa tarde, Edu. Sou o Thiago, morador do centro, um baita choradeira, torcida do Palmeiras. Pede pra eles vir torcer pro Guarani Ponte pra ver. E xingar o nome de burro ainda. Hein, CH? O que você me diz do jogo de ontem? Você assistiu ao jogo, CH? Que jogo foi aquele, CH? Assisti sim, Edu. A torcida não estava atenta que o Estevão, e foi o momento da vaia, o Estevão pediu para sair. Estava com dores musculares. Então essa não dá para... Até o Abel nem ficou polemizando muito na entrevista coletiva, porque ele foi logo respondendo. O atleta pediu para sair, tá com dores musculares, eu tive que tirar. Com certeza, se o menino não pede para sair, ele ficaria até o final. Então essa não dá para colocar na conta do Abel. E Estevão joga demais, hein? Inacreditável. Joga demais o menino. Eu tava comentando com o Lucas aqui, aquele lance que ele passou pelo marcador dele, que inclusive foi eleito o melhor em campo, né? Qual é o nome dele, Lucas, o marcador lá do Estevão? É o lateral Alex Telles. E ele passou pelo Alex Telles, cruzou até que o Marcos Rocha cabeceou e o John fez uma defesa de vôlei. Eu tava reparando, CH, ele pega a bola, ele vai dando toquito, ele pega no contrapé. Na hora em que o pé esquerdo do lateral esquerdo, a hora que ele dá passada, a hora que ele pisa assim, ele vai se afastando. Ele vai afastando, a hora que ele pisa assim, o toquito final dele para deslocar é sensacional. É um toquito de nada, desloca o marcador e ele já cruza, porque ele é exatamente vertical esse menino. Ou ele parte para cima para fazer o drible, passa e sofre a falta, ou ele chuta, ou ele passa, ou ele cruza. É espetacular esse menino. É um baita de um talento. Fora de série. Ele é fora de série e o Dorival não põe ele para jogar.
Só coloca 40 do segundo tempo e não convoca o Endrick. Eu vou dizer uma coisa para você, Edu. Cada dia que passa eu entendo menos a cabeça dos treinadores. Então, mas para falar em entender menos, eu não entendi o seguinte. Pode ser que eu esteja errado. A questão do VAR. Você vê que o escanteio não foi. Aí o cara bate o escanteio, CH, e sai o gol. Eu pergunto para você. O VAR não tem que voltar e verificar que não foi escanteio? Não é lance de VAR. Não é? O cara da Globo falou mesmo, explicou, não entendi. Não é lance de VAR, isso é decisão do árbitro. Prerrogativa do árbitro, não é lance de VAR. Aliás, melhorou, mas o VAR tem que interferir cada vez menos nos lances polêmicos. Senão não precisa ter árbitro. Pelo menos eu penso assim, né? E na maioria dos lugares no planeta é assim que funciona. Quando tem uma dúvida ou quando é um lance de agressão, uma bola ter entrado e o juiz não ter percebido, um impedimento clamoroso. Então, lances gritantes. Agora, já pensou se você pode acionar o VAR para escanteio, você pode acionar o VAR em arremesso lateral. Pode, Edu? Não, tá certo. Não tem VAR. Quer dizer, agora, o VAR existe no lance do gol em si. Toca, até saiu o gol. Agora, momentos antes do que aconteceu, não tem o VAR. Não. Mas foi realmente, então, o senhor arbitragem e o senhor bandeira comeram bola, né? Comeram bola. Eu tô com um ouvinte aí que colocou aí a respeito da expulsão do Marcos Rocha. Tem coisa que não tem defesa. Sabendo que é um jogo decisivo, complicado, 25 câmeras, o Marcos Rocha não pode dar aquele mole que ele deu. Agora, aquilo que aconteceu com o Marcos Rocha acontece toda hora, Edu. Toda hora, em toda cobrança de falta, de escanteio, que tem um monte de jogador dentro da área. Eu, pelo menos, penso assim. Quem pensa diferente, eu respeito. Boa tarde, Edu. Quando será o pronunciamento do Marco Ribeirinho? Vai pronunciar para a torcida? Abraço? Sim, ele ficou de fazer um pronunciamento, eu acredito, hoje é quarta-feira, eu acredito que se não fosse a semana, na outra, ele vai se pronunciar. Aliás, a Ponte, daqui a pouco o Catarino vem do Céu da Ponte, eu vou começar com o Guarani, quem sabe tem alguma notícia de dispensa. Eu acho que a Ponte está aguardando aqui, oficialmente só apresentou 2 jogadores, mas eu acredito que num pacote só o Ribeirinho deve falar alguma coisa também de dispensa, tá bom? Agora, 17h42, noticiário do Guarani. Vladimir Catarino comparecendo no Esporte em Debate. Como é que foi a quarta-feira do Bugre em Catarino? Oi, Edu, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre que está no mercado em busca da contratação de um novo treinador para a próxima temporada, né, Edu? Afinal de contas, não houve acerto com o técnico Alan Al, ele que terminou aí a Série B comandando o Guarani, mas o rebaixamento trouxe diversas consequências, entre elas a redução orçamentária, que não permitiu um acerto, uma renovação de contrato com o Alan Al para a próxima temporada, vida que segue. Agora o Guarani está no mercado e o nome mais forte para treinar o Guarani no ano que vem é o Vinícius Bergantin. Ele já treinou várias equipes, inclusive aqui no estado de São Paulo, né? Trabalhou na Ferroviária, trabalhou também na Inter de Limeira. Ele é o nome da vez, tem 44 anos, ele que é atualmente auxiliar técnico na equipe do Flamengo. Já trabalhou também no Ituano, no Retrô, no CSA, tem um currículo vasto aí, o Bergantin é a bola da vez. Mas ainda não está fechado, é o nome mais forte, é a maior possibilidade, mas ainda não está fechado. Outros nomes também foram sondados pelo Guarani, né? Daniel Paulista, velho conhecido, ex-CRB, o próprio Luizinho Lopes comandou o Vila Nova em boa parte desta Série B também. Foram alguns nomes sondados, mas nada ainda de concreto. Não há nenhuma proposta formalizada, não há nenhum contrato ainda elaborado para que esse nome seja contratado. A expectativa, Edu e ouvintes do Esporte em Debate, da diretoria do Guarani, do Conselho de Administração, era de que esse nome fosse anunciado até a próxima sexta-feira, até o final desta semana. Cada dia que passa, esse prazo vai ficando menor, mas ainda tem essa expectativa desse nome ser anunciado. Talvez não apresentado, mas anunciado. É importante a contratação logo desse treinador, porque ele que vai trabalhar juntamente com o Rodrigo Pastana, juntamente com o próprio CA, na montagem do elenco para a próxima temporada, um elenco muito reformulado, hein?
Guarani que vai disputar Campeonato Paulista e Série C do Campeonato Brasileiro. Alguns nomes já confirmados que não ficam, né? Os goleiros Vladimir, Pegorari e também o Douglas Borges, o Matheus Salustiano, o Heitor, são jogadores que não vão permanecer. O próprio Emerson Barbosa, né? Ele tem contrato até o fim do Campeonato Paulista de 2026, mas ele não vai permanecer, pelo menos não está nos planos da diretoria do Guarani. O torcedor bugrino está ansioso, está com certeza esperando muito pela definição desse novo treinador, pela definição dos nomes de jogadores que vão vir a Campinas, ao Brinco, para a próxima temporada, porque eles querem, claro, eles, torcedores do Guarani, querem ter uma temporada muito diferente dessa que terminou com rebaixamento na Série B e quase rebaixamento na disputa do último Campeonato Paulista. Informações do Guarani, aqui no Esporte em Debate. Obrigado, Catarino. Daqui a pouco você vem com a Ponte ou a qualquer momento, edição extraordinária. Saga, antes das suas considerações do Guarani, o ouvinte aqui, o Fernando Aguilera Godoy, pergunta ao CH, eu escrevi, eu não entendi. Não sei se o CH vai entender. Para onde vai os valores pagos... Para onde vai os valores pagos quando o clube se transforma em SAF? E eu falei, não entendi sua pergunta e tal, agradeci. Ele ratifica aqui, para onde vai os valores pagos aos clubes para se transformar em SAF? Para onde vai os valores pagos aos clubes que se transformam em SAF? Eu não entendi. Se transformou em SAF, recebe o dinheiro da TV, sabe o que é isso? Quando tem o dinheiro da TV, não é isso, CH? Não, é o seguinte, quando o clube vai ao mercado e está preparado para receber uma SAF, eu estou aqui supostamente colocando uma situação hipotética. Então o Guarani resolveu virar SAF, por exemplo. Guarani ou a Ponte? Procurou um instituto, instituto não, mas esses órgãos que têm competência para mensurar quanto vale cada clube. Então vamos aqui trabalhar também em números hipotéticos. 1 bilhão, 1 bi de reais. Guarani vale Ponte. Eles vão ao mercado, estão prontos dentro da legislação para serem SAF, e aí aparece um comprador. E esse comprador, para ter 90% da SAF, que é o valor máximo que o investidor pode comprar de um clube no Brasil, nesta atual legislação, não é? Ele vai pagar o valor de 1 bi por 90 milhões. Vai para onde o dinheiro? Para a conta do clube. É assim que funciona a possível negociação, Edu. E ele fica dono do clube 90%. Porque aí não tem mais conselho deliberativo, diretoria, CA, diretor de futebol. O clube é vendido. E então... o dono é que manda. Se ele vai contratar A, B ou C, se ele vai montar time para subir para a principal divisão do Campeonato Brasileiro, ou ele só vai fazer revelação de jogadores, isso é uma decisão única e exclusiva do novo dono. Por isso que SAF não é as mil maravilhas que parece. Claro. É bom, desde que seja costurada contratualmente as condições. Por exemplo, mudança do nome do clube. O cara não comprou o clube? Tem lá um CNPJ, é isso que ele está comprando. Amanhã ele não vai existir mais o Paulista de Jundiaí, vai chamar Carlos Henrique Futebol e Samba. Ele é o dono. Então, há necessidade de uma série de providências, de costuras contratuais para que algumas coisas não saiam do padrão, né? Vamos chamar de padrão, Edu. Você está torcendo para o patrão. Não é o seu clube mesmo, que é representado pelos conselheiros e sócios, não é mais. Exatamente. Exatamente. E pode mudar. O clube não é mais da sua torcida, o clube não... Eu não estou dizendo a tradição, gente. Você vendeu o clube. O estádio, por exemplo, do Guarani não é mais o Guarani. O Guarani está utilizando em cima de um contrato firmado com a empresa que comprou, enquanto não entregar um outro estádio, um outro CT, ela continua ocupando. E me parece que assim vai continuar. Até quando eu não sei. Mas o Guarani não tem mais o estádio de futebol. Não é mais dele. Ele está lá provisoriamente. Ai. O fim de ano já está chegando. Está na hora de você agendar a sua confraternização.
Não está cedo demais, não mesmo. Você piscou e o final de ano já está aí, batendo na porta. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante abriu agenda para você definir sua data especial para aquela reunião da empresa, do amigo secreto, encontro dos amigos, da formatura, do futebol, reunião da família, aniversário e muito mais. Reúna o seu pessoal que o Ponto 10 toma conta de tudo. Pratos à la carte incríveis, variadas porções de frios, porções na chapa, saladas, diversos tipos de salgados, pizza, rodízio de pizza com mais de 40 sabores, salgadas, doces também, pizza de sorvete, cervejas geladíssimas, chopps, vinhos, drinks, sensacionais coquetéis especiais, grande variedade de sucos e muito mais. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, atendimento de qualidade, espaço agradável, ambiente climatizado. Faça sua reserva pelo WhatsApp 19 97410 6068 97410 6068 97410 6068. Fale com o João Dias e ganhe descontos para o grupo acima de 10 pessoas. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, Campinas. Eu encontrei o seu João lá no Ponto 10. Seu João, o senhor tá de parabéns. Que comida maravilhosa, senhor João. O senhor João sorriu. Eu bati aquele papo com o João Dias. O senhor João Dias, o senhor sabe que o Batista fala por que é João Dias? Porque o senhor está aqui todos os dias. Sensacional. CH, vamos lá, Bugre à procura de treineiro, né? Vários nomes aí chegando, tem esse qual é o nome do rapaz mesmo que o Catarino falou? Tem aí o Daniel Paulista, né? Vinícius Bergantin. Isso, que é auxiliar no Flamengo, estava na Ferroviária. Você foi bem, CH, como sempre, Vinícius Bergantin. Agora, o Daniel Paulista, com uma passagem incrível pelo Guarani 2021, só para recapitular, ele chegou para a temporada 2021. Primeiro teve o Paulistão, classificou ali por mata-mata, você se lembra, Guarani Corinthians, Neoquímica, foi 1-1, tá bom, 0 Corinthians. O João Vitor, o zagueiro, empatou de cabeça. Aí foi pro pênalti e aí o Corinthians eliminou o Guarani. Começava a Série B, época de Regis, época de Jamerson, e aí o Guarani foi o 6º colocado. Inclusive ganhou os 2 derbys e tal. Não, ganhou, empatou no Majestoso, mas primeiro ganhou no Brinco, gol do Regis, né? E o Daniel Paulista, depois ele foi embora. Mas eu acho que dos últimos tempos, talvez tenha sido um técnico que tenha tido uma boa passagem pelo Brinco. E aí, CH, a procura de treineiro, né? E Alberto Valentim, Vinícius, né? Alberto. Seu Edu, presta atenção. Alberto Valentim é o técnico da Ponte, já contratado. Vinícius Bergantin, perdão. Aquele do Ituano, Edu, ficou um tempão trabalhando lá, forjado na base da estrutura do Ituano, ganhou oportunidade, trabalhou um tempão, fez um bom trabalho no Ituano, depois saiu de lá, foi para Inter de Limeira, não foi bem. E na Ferroviária ele estava fazendo um bom trabalho até que o Tite mandou buscá-lo. E desde então ele está como auxiliar do Flamengo. E a Ferroviária subiu nas mãos do treineiro que foi do Guarani, estava na Inter de Limeira. Júnior Rocha. Você está indo muito bem. Júnior Rocha, você falou para mim que precisava tomar remédio para a memória, mas você está sensacional, CH. H.50, Edu, melhora tudo. Então, mas eu lembrei de você do H.50 porque ontem estava o palco do Roberto Carlos, né? Ele vai gravar daqui a pouco para Globo. E saiu hoje o noticiário, Roberto Carlos, Allianz Parque e tal, o especial de fim de ano. E aí apareceu, entre outras, ele tá com uma nova namorada. Está, Edu. 28 anos. Aí eu lembrei do amigo, da indicação, mas vai dar tudo certo, né? Rei é rei, vai dar né? tudo certo, Não Edu. perde a majestade. Não perde a majestade nem a vontade. Bonita a menina, viu? Também, o Edu, é o rei Roberto Carlos, né, cara? O não precisa dinheiro falar que a ele moça tem, é Edu, bonita. só faltava ser diferente, né? Pois é, então faz muito bem. E então o problema, esse tal de Paulistão e depois a Série C quebra qualquer um, cara. Porque eu não sei se pode fazer contrato também. Eu tenho a impressão que o Guarani, e me parece que nas entrelinhas, o executivo do Guarani falou em termos de contrato, que você contrata pro ano inteiro.
mas com cláusulas no contrato. Você fica no Paulistão, depois na Série C, continua o mesmo salário, mas aí vai ter alguns bichos extra, premiação, para poder complementar. Porque o orçamento está comprometido, CH. É um desafio, Edu, para os dois times de Campinas, você sem o recurso que você gostaria de contar, montar um time para o Campeonato Paulista, que é tão difícil como a Série B, e depois ter uma estrutura aí convincente, uma estrutura competente para a Série C, porque teoricamente os dois times de Campinas vão disputar um campeonato para tentar retornar para a Série B. É um desafio. O primeiro desafio é contratar um comandante que encaixe, né, Edu? Que tenha condição de fazer um bom trabalho. Fala desse nome, daquele outro nome, sugere daqui. Eu só quero dizer o seguinte para os dois times, não só para o Guarani, nem só para a Ponte. Não adianta contratar treinador se não entregar a eles, tanto ao Valentim como o próximo treinador do Guarani, um time competente e condizente com a dificuldade do campeonato. O Campeonato Paulista é complicado. E se tem gente que está achando que com os remanescentes do Campeonato Brasileiro, os times de Campinas dão conta do Paulistão, eu estou falando antes, hein? E eu não quero ter razão. Se isso acontecer, eu quero chegar no final da primeira fase e comemorar a classificação dos dois. Caso seja a escolha deles, né? Por permanência da maioria dos jogadores. Eu não acredito nisso. Marca aí nas suas anotações, eu estou dizendo antes. Sim. Se eu tivesse a caneta e possibilidade, eu renovaria, né? Eu trocaria 90% dos dois elencos. Trocaria. Porque o que esses caras foram incompetentes nesse Campeonato Brasileiro da Série B não está no gibi, como diria seu Lázaro, meu avô. Então, não dá. Eles não merecem como premiação disputar o principal campeonato regional do país. Não merecem. Sem exceção. Com algumas raras exceções. Então, é isso que eu digo. Sobrenome de treinador, olha, vários que estão sendo especulados para o Guarani são treinadores competentes, que têm condição de fazer um bom trabalho. Por isso que eu estou tocando no assunto da montagem do time. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não achar, vamos deixar o Bispo mesmo aí e a Ponte, vamos deixar o Emerson aí que eles dão conta. Estou dando exemplo. Cuidado. Cuidado. Os dois times apresentaram problemas gravíssimos de montagem. O Guarani terminou o campeonato com um atacante, quando ele conseguia jogar, que era o Caio Dantas. Contratou 3 meias, pouquinho, né? O pouquinho Luan Dias jogou no segundo turno. A Ponte, o Elvis, todo mundo sabe o que aconteceu. A Ponte também, problema gravíssimo com o atacante. Tinha o Gé, depois não tinha o Gé e jogou improvisado no ataque. O ataque não fazia gol em ninguém. Sem falar das defesas. O futebol de Campinas hoje não tem um zagueiro confiável. Não tem nenhum. Pode mandar tudo embora e contratar novo. Porque o que estão aí, tanto de Guarani como Ponte, não merecem ficar. Sem falar nos laterais, que é o circo dos horrores, a 15ª potência. Aí nós vamos para o meio campo. Também pouco se aproveita. Então você já percebeu, Edu, que tem bastante trabalho pela frente. Nossa senhora, e como tem? Se é uma coisa que me irrita em Ponte e Guarani, em comum, tudo tá ruim, tudo, mas as laterais, incrivelmente, a disputa é terrível. E os volantes, então, o Guarani tá melhorzinho, mas na Ponte, a volantaiada, vou te contar. O Wellington, meu grande amigo aqui de São José dos Pinhais, muito obrigado, Paraná, né? Obrigado pelo carinho, viu, Wellington? Deus lhe pague, viu? Muito agradecido mesmo. E tem um aqui também que faz aqui um discurso. Boa tarde, amigos. Aqui é o Ricardo Dick 5. A temporada do Guarani iniciou muito turbulenta com o Humberto Loser. Teve a briga feia dele com o Regis, que comprometeu, ficou mais de um mês, que comprometeu todo o campeonato. Foi aqui, inclusive, na pré-temporada, né? Além da esquisita contusão do Pegorari, disseram que foi uma queda, porém, fíbula e tornozelo normalmente sofre com pancada. Pré-temporada de Loser comprometeu todo o ano do Guarani. Abraços, viu, Ricardo? Muito obrigado, viu?
Tá aqui o Pedro do Centro. Pior ano do Guarani. Ó, Pedro, pior, veja bem, o Guarani, 2012 foi vice-campeão paulista, ganhou o derby do Medina, 3-1 no Brinco, partida única, e foi para a final com o Santos, o jogo no Morumbi deu Santos. No segundo semestre, foi rebaixado para a Série C. Coisa incrível, né? Como é que pode, na mesma temporada, ser vice-campeão paulista e ser rebaixado para a Série C? Aconteceu em 2009, o Guarani foi rebaixado no Paulista, Vadão chegou, montou o time, poucos foram aproveitados, o Douglas, goleiro, mas o lateral Oziel, um outro, montou um time, chegou Fabinho, chegou Walter Minhoca, 2009. O que aconteceu? O Guarani subiu para o Brasileirão, nunca saiu do G4, uma campanha espetacular. Como é que pode? No mesmo ano você ser rebaixado, você montar um time e subir, isso é incrível, incrível. Mas me reportando a 2012, vice-paulista e rebaixado para C, chega a 2013. O Guarani foi rebaixado no Paulista. 2013, Zé Teodoro Treneiro, teve o derby no Brinco, 3-1 Ponte. O peruano que veio do Corinthians, ele cobrou uma falta sem querer, entrou no Emerson e tal. E aí, então, Ramírez. Guto Ferreira, o técnico da Ponte. Aí mandaram embora Zé Teodoro, rescindiram com o Emerson e tal. Aí chegou Branco, aquele tetracampeão, seleção brasileira, Estados Unidos e tal. Branco, mas foi péssimo, ficou 13 jogos, mas o péssimo, o Guarani rebaixado. Então, quando terminou o jogo no Morumbi, 2012, Guarani vice-campeão paulista, e em um ano, o Guarani foi rebaixado para a Série C e foi rebaixado no Paulista. Então, ô Pedro, é o seguinte, 2014, 2015 e 2016, o Guarani disputou a Série A2 e a Série C. Série A2 e Série C. Só que em 2016, a A2 não subiu, 2016 subiu para a Série B, o jogo de acesso contra o Asa de Arapiraca, que foi duro pra caramba, foi uma disputa espetacular, 3-1 lá em Arapiraca pro Asa, e aqui no Brinco 3-0, né? Elisandro, que veio do Bragantino, brilhou marcando gols, aí subiu. E aí perdeu o título para o Boa. E em 2018 o Guarani foi campeão da Série A2, então retomou. Agora, que nem 2006 não teve. 2006, o treino era Luiz Carlos Ferreira, que já vinha de 2005, aquela Série B. Lembra aquele jogo Guarani e Avaí? 30 mil de público no Brinco, R$2 custou o ingresso. O Guarani ganhou 2-0 do Avaí e foi para a terceira fase. Essa terceira fase foi um fiasco. E aí o Luiz Carlos Ferreira continuou 2006. E aí teve um derby que aconteceu no Majestoso, foi 2-2. Tava 2-0 o Guarani, o Edmilson de meia bicicleta e Bilu. No comecinho do jogo, lá no gol da Fepasa, 2 gols. E o Jean era o goleiro da Ponte. O Jean tinha acabado de subir a avenida. O Jean saiu do Guarani e foi pra Ponte. No começo do campeonato, derby, já toma 2 gols de cara. E a torcida do Guarani, no gol da Fepasa, enchendo o saco do Jean. Mas a Ponte chegou a empatar ainda no primeiro tempo, 2-2. Gols do Elson de pênalti, Luciano Baiano. E o Vadano, técnico da Ponte. Esse jogo foi no dia 5 de fevereiro de 2006. Quando chegou na quarta-feira, dia 8 de fevereiro, teve uma cerimônia no Tênis Clube. O presidente era José Luiz Lorenzetti. E ele anunciou uma parceria com a italiana Turbo System. Vocês se lembram disso? Inicialmente colocaria R$1 milhão no Guarani, a maioria para pagar salários atrasados e dívida trabalhista. E aí o Guarani trouxe o meia Juca, que tinha jogado no Botafogo do Rio, e contratou o volante Zé Elias, ex-Corinthians. Você lembra disso? Juca e Zé Elias, 2006, Guarani contratando. O Zé Elias fez só 2 jogos. Um pela Copa do Brasil, outro pela Série B. E o Juca fez 10 jogos, incluindo Paulista, Copa do Brasil e Série B. Depois o Carlos Ferreira foi demitido. Renato Borungaba, interino 3 jogos. Chegava quem? Sabe quem que chegou para dirigir o Guarani? Toninho Cerezo. Faltavam 6 jogos para terminar o Campeonato Paulista. E aí então o Guarani não decolou, sucumbiu. E no último jogo no Brinco, quem que jogou? Guarani e Mojimirim. O Mojimirim já estava rebaixado. Bastava o Guarani ganhar. O Mogi veio com uma equipe mesclada, inclusive com juvenis, com aspirantes. Você sabe o que aconteceu? 0-0. O Guarani foi rebaixado. Muito bem. Aí veio o brasileiro da Série B, 2006. Foi nesse campeonato que a FIFA mandou tirar do Guarani 3 pontos.
porque o Lorenzetti vendeu um lateral esquerdo chamado Gilson para a Turquia e não pagou uma taxa de transferência. Não pagou, quando ninguém viu isso, ficou ao léu e tal. Agora, a FIFA determinou, durante a Série C, tira 3 pontos do Guarani. Muito bem. O Toninho Cerezo só ficou o primeiro jogo dessa Série B. Guarani 3, CRB 2. Aí Toninho Cerezo ficou também 2 jogos na Copa do Brasil, tomou 5 do Flamengo no Maracanã, Vaguinho Dias assumiu. Ficou 10 jogos, incluindo a Copa do Brasil. José Luiz Lorenzetti renunciou, teve 4 rebaixamentos. Assumiu a presidência Edinho Torres. No começo de junho de 2006, Leonel Martins de Oliveira vence as eleições e demite Vaguinho Dias e traz Carlos Gainetti, o treneiro que tinha sido vice-campeão brasileiro em 86, naquela final, Guarani e São Paulo no Brinco, que se estendeu até fevereiro de 87. Ali, Leonel também era o presidente. E era assim, ó, que o Gainetti. Carlos Gainetti ficou 8 jogos. Até que um dia, o Guarani foi na Ilha do Retiro, 19 de agosto de 2006, e tomou 8-1 do Sport. Sabe quem que jogava no Sport? Fumagari. Fumagari marcou 2 gols no Guarani. E Adriano Magrão fez 5. 8-1. O que aconteceu com o Gainetti? Foi demitido. Aí veio o Barbieri. Ficou 9 jogos. Aliás, já estava trabalhando na base. Uma belíssima entrevista que fizemos com o Barbieri aqui. Ele contou um dos seus últimos jogos. Aí eu coloquei no Concentração, mora em Paulínia. Ele contando a trajetória dele, daquele Guarani vice-campeão de 86, estava nessa Barbieri, brilhou 85, 86. E em janeiro de 86, ainda rodava o Brasileirão, teve um jogo no Maracanã. O Guarani meteu 3-0 no Vasco, o Barbieri fez um gol. A incrível relato de Barbieri, ele tinha contrato assinado com o Flamengo. Tava tudo certo. Terminando o Brasileiro 86, Barbieri ia pro Flamengo, de casamento marcado, inclusive. Sabe o que aconteceu? O Barbieri se contundiu. Só jogaria um ano depois. O contrato com o Flamengo se perdeu ao vento. O casamento teve que transferir e quase que acaba com a carreira do Barbieri. Mas enfim, é isso aí. Barbieri 9 jogos, 2006. Aí o Leonel Martins de Oliveira, que fazia o que podia em jogos do Brinco, era colocado umas urnas, o torcedor, se quisesse, depositava dinheiro. Vocês lembram disso, 2006? Urnas ao redor do Brinco. Colocava-se dinheiro, quem quisesse, para ajudar o clube. Leonel contrata o que ele tinha mandado embora, o Vaguinho Dias, que o Leonel tinha mandado embora, ele trouxe de volta o Vaguinho Dias. Ficou os 11 jogos finais. E quando faltavam 4 rodadas no Castelão, David perdeu pênalti aos 46 do segundo tempo. Jogavam Ceará e Guarani. O goleiro Adilson defendeu. Terminou 0-0. Esse pênalti fez muita falta. Na penúltima rodada, Guarani 2, Sport 0. O Sport já tinha subido. Os salários estavam atrasados 3 meses. Leonel, no dia anterior, pagou 1 mês. Nos últimos dias, o Guarani tinha dispensado 10 jogadores. O atacante Léo Macaé, que veio do Vitória, o meia Rivaldo, que veio do Santos, o lateral Ademar, que veio do Náutico, o Rogério pertencia ao Santos, volante André Conceição. Esse André Conceição é aquele que deu 3 tiros depois de um Guarani Ituano do Brinco. Torcida rebotada e tal, na porta do vestiário, pressão. Ele sacou uma arma, deu 3 tiros, foi parar no distrito policial, no 5º distrito. Volante Mário foi pro Bragantino, lateral Parral, que veio do Paraná, o lateral Daniel do Juventude e o volante Elton do Paraná, todos dispensados. Faltavam poucas rodadas. Aí na última rodada, Vila Nova e Guarani foram parar em Anápolis, com portões fechados, porque o Vila Nova, na partida anterior, a torcida invadiu e teve muita briga, então o Vila Nova perdeu o mando. Vila Nova e Guarani foi para Anápolis. E aí o Guarani deu de 5-1 no Vila Nova. Se o Vila Nova vencesse, escaparia do rebaixamento. E o Guarani, com os 3 pontos que a FIFA tirou, 5-1 no Vila Nova, mas os resultados também não ajudaram e o Guarani foi rebaixado para a Série C. Coisas incríveis aqui, viu, Pedro? 2006, eu acho que foi bem pior, né? Só não vou falar aqui quem era o goleiro do Vila Nova. Eu não vou falar. Passa reto. Agora 18-9. Deixa eu falar aqui do Iga.
Atenção, Iga! Linguiça Seara é uma delícia! São ótimas opções para acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana, de frango apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre linguiça Seara e muitos outros produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região, e tem uma promoção incrível. Está esperando por você. Ganhe prêmios na promoção 60 anos do Iga Atacado. Compre nas lojas em Campinas, na unidade Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba, abertas até 22 horas. São 600 chances para você ganhar. Saiba mais no site iga60anos.com.br. Bandeirantes! Oi, Tigrão! Pois não, 18:11, oi, Tigrão! E o Bugre Campineiro à procura de treneiro e outras, pois não, Tigrão? Olha aí, Edu, é um nome que foge do lugar comum, né? O nome desse jovem treinador, o Vinícius Bergantin, que fez um belo trabalho na Ferroviária e depois recebeu um convite do Flamengo para ser lá auxiliar técnico, né? Vinícius Bergantin, um nome que sai da mesmice. Eu gosto. Eu particularmente acho que poderia aí representar algo de novo. Agora tem que dar elenco para o cara trabalhar, né? É fácil ser auxiliar técnico no Flamengo, né? Aí é fácil. Um dos elencos mais caros do Brasil. Então, você olha para um lado tem a Arrascaeta, você olha para o outro lado tem o Bruno Henrique, você olha vindo com a bola de trás tem o Gerson. Aí o Tigrão também vira treinador. Se for auxiliar técnico, então eu arrebento. Agora, claro que é uma outra realidade, outro orçamento. É uma Série C de Campeonato Brasileiro, infelizmente, para os dois times de Campinas, consequentemente para o Guarani também. Mas tem um Campeonato Paulista aí de primeira divisão, de Série A1. Contra Corinthians, contra Palmeiras, contra Santos, contra São Paulo, contra Red Bull Bragantino, contra a Ponte, pela rivalidade, por tudo aquilo que representa o clássico. Então, não adianta montar time com perfil de Série C, se vier o Vinícius Bergantin e falar, montamos o time para a Série C, que é o calendário maior, quebra o galho com ele para o Campeonato Paulista. Vai dar problema, porque são níveis de qualidade completamente diferentes. São níveis de competitividade e graus de dificuldade que não se comparam. A Série C, que é um campeonato duríssimo, pelas viagens, pela guerra que é, pelos gramados horrorosos, né? Por algumas coisas, às vezes, até exóticas, que nós vamos verificar aí nas disputas da Série C. Mas o nível técnico não pode, sob hipótese alguma, ser comparado ao nível técnico do Campeonato Paulista. Então é uma dificuldade que o Guarani vai ter. Não dá para montar dois elencos, porque o Campeonato Paulista são 3 meses. E o Guarani tem que entrar sem nem cogitar da possibilidade de passar aí por um novo rebaixamento. Tem que entrar com um time que minimamente não corra riscos, né? Então é uma equação difícil. É uma equação de 5 ou 6 variáveis, de 5º grau, se é que isso existe. Mas tem que se ter inteligência, equilíbrio, conhecimento de futebol, bom relacionamento no mercado e gerar recursos para montar minimamente um time para o Campeonato Paulista, que segure o tranco e que consiga se manter e depois, claro, tentar na medida do possível manter o máximo possível desta base para a Série C do campeonato. Eu gosto desse nome, portanto. Outros nomes, como Luizinho Lopes, que atuou lá no Vila Nova, o Daniel Paulista, que eu gosto, é um bom treinador, mas já atuou pelo Guarani e tinha algo de rejeição com boa parte da torcida do Guarani, ex-CRB, também foram aí sondados. E as dispensas absolutamente esperadas aí nessa ampla reformulação
que o Guarani vai ter que fazer, até pela queda brusca de orçamento, de receita que o clube vai ter pelo rebaixamento. Então, já estão aí sendo desligados ou se desligando do clube o Heitor, lateral direito, o Matheus Salustiano, que já o fato é consumado, entre muitos outros que a gente vai noticiar aqui, não ficarão no Guarani para 2025. Para mim, Edu, tudo rigorosamente dentro do script, dentro do esperado. Agora, fica essa imensa expectativa de saber. Muitos estão indo embora, uns por baixo rendimento, por baixo desempenho, outros por readequação de orçamento. Mas qual que é a expectativa? Quem é que o Guarani vai trazer para 2025? É um desafio para Freud montar um time para o Paulista, com o orçamento do Paulista, e manter esse elenco para a Série B, que vai ter, Série C, perdão, que vai ter 7 meses de duração. Muito bem, irmão Tigrão. Nós já vamos dar uma faturada aqui, já o Noticiário da Macaca. Olha, deixa eu falar aqui da Black Friday, tá certo, Lucas Pessoa? Será que o CH me ouve? Tá certo? Black Friday, professor, tá certo? Black Friday. É isso mesmo, Edu. A Black Friday da Desktop está no ar e você não vai querer perder, hein? Com a melhor internet de São Paulo. Agora você tem até 1 ano de cortesia no Stream Max HBO. Imagina só maratonar séries como A Casa do Dragão, acompanhar cada jogo da Champions League ou se divertir com os lançamentos como Coringa. E não é só isso, os planos vão de 600 megas até 1 giga, tudo a partir de R$ 99,99 por mês. Não perca tempo, ligue agora para 0800 1102, 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday, ok? Rádio Bandeirantes. Muito bem, hein? Vamos pro intervalo, já eu volto com o noticiário de quem, hein? Macaquinha safada, eu volto já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
A Black Friday da Desktop já começou. Assine a melhor internet de São Paulo com até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Maratone suas séries favoritas. Acompanhe cada lance da Champions League e assista aos últimos lançamentos. Planos de 600 mega até 1 giga a partir de R$ 99,99 por mês. Ligue agora 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Bolis. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro. Ontem no Allianz Parque, em jogo válido pela 36ª rodada, o Botafogo venceu o Palmeiras pelo placar de 3-1 e voltou à liderança do Campeonato Brasileiro faltando 2 rodadas. Ontem também, o Atlético Mineiro com time reserva perdeu em casa para o Juventude por 3-2. Ainda nesta terça-feira, em jogos válidos pela 35ª rodada, Fluminense e Criciúma empataram por 0-0, mesmo placar de Fortaleza e Flamengo. Hoje, às 9h no Mineirão, fechando a 35ª rodada, tem Cruzeiro e Grêmio. Botafogo 73, Palmeiras 70, Inter 65, Fortaleza 65, Flamengo 65, são os 5 primeiros colocados. O Juventude, com a vitória de ontem, subiu para a 13ª colocação com 42 pontos. Estão na zona do rebaixamento Criciúma, Red Bull Bragantino, Cuiabá e o Atlético Goianiense, já rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Um abraço pro Neizão. Oi, Ney. Neizão, meu amigo, ex-Bradesco. Aliás, Ney, eu vi você na Barão de Jaguara, mas não deu pra parar o carro, cara. Acho que foi no último feriado, dia 8, viu? Saí da farmácia, assim, aqui tinha um carro atrás de mim, semáforo aberto, e Neizão, pela ponta esquerda, caminhando tranquilo na Barão de Jaguara, entre a Conceição e ali o Café Regina. Mas um abraço, viu, Ney? Pra você, pro papai, pra mamãe, pra irmã, toda a família, viu? Alô, Valmir, meu grande amigo que administra um grupo de ex-jogadores do Guarani. Acho que vai ter agora final de ano, hein, Valmir? Tá chegando a confraternização e cada vez menor, né? O pessoal vai morrendo e tal. Mas o Valmir me ajudando muito aqui em entrevistas aqui com os jogadores do Guarani. E uma fonte me informando aqui, realmente, embora 2006 tenha tido 2 rebaixamentos, mas esse ano foi o pior do Guarani em números, né? Foram 10 vitórias em 50 jogos. Só para você ter uma ideia, se pegar os pontos do Campeonato Paulista, somado com os pontos da Série B,
não ultrapassaria o CRB, que é o primeiro fora da zona. Incrível, é um posicionamento muito interessante. Chegaria a 43 pontos e 11 vitórias. Aliás, 43 pontos e 10 vitórias. O CRB teve 43 e 11 vitórias. Muito obrigado a essa fonte, então, viu? Vamos lá, vamos para o noticiário da Ponte. Macaca no ar aqui na voz de Vladimir Catarino. Diga lá, Catarino. O Edu, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca de técnico novo, Alberto Valentim, foi contratado, já foi apresentado, inclusive, vai comandar a Ponte aí na disputa do Campeonato Paulista e tomara, né, que tenha um bom Campeonato Paulista para que se mantenha para a Copa do Brasil e também para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Valentim que vai trabalhar, já está trabalhando ao lado do Brigatti na montagem, na reformulação do elenco Ponte Pretano para a próxima temporada. A Ponte que já tem um segundo reforço, né? Já havia acertado o retorno do lateral esquerdo Arthur e agora tem também o volante Rodrigo Souza. Ele vai realizar os exames de praxe para assinar o seu contrato. Ele que nas últimas 5 temporadas esteve no São Bernardo, vai assinar com a Ponte Preta até o fim do ano que vem. 2 reforços, portanto, já confirmados pela Ponte Preta para 2025. Mas vamos ouvir o técnico Alberto Valentim. Ele fala em recomeços. Ele que não teve também uma boa temporada à frente do Ituano, fala em recomeços para esta temporada. Falo muito comigo também, para minha comissão técnica, e está batendo muito com o que é o objetivo da Ponte, são recomeços. E ele calhou com um estado importantíssimo do nosso Brasil. Esse recomeço serve muito para Minas, esse recomeço serve muito para a Ponte, né? Então, e eu costumo trabalhar, eu sempre costumo falar desde o meu primeiro dia até o final com os atletas que não vai existir o eu e se o nós, ele representa a Ponte Preta. Então, tudo isso aqui que eu falei, de 4 campeonatos, de campeonato difícil que é o Paulista, essa pré-temporada que tem que ser muito bem montada, e de nós aproveitarmos o máximo de sessões de treinos, isso tudo aí envolve o nome da instituição, da Ponte Preta. Então, o que eu falei, que eu gosto muito de conversar com os atletas, de passar tudo aquilo que vai ser feito no dia a dia, porque a Ponte tem que vir acima de mim e dos atletas. E isso aí vai fazer que nós nos fortaleçamos muito para ter um ano muito diferente do que foi esse ano de 2024. Que seja, né, Edu, uma temporada de 2025 muito diferente, tanto para a Ponte Preta quanto para o próprio Alberto Valentim. Com relação aos jogadores que estão saindo, mais um nome que já definiu que não vai ficar, o Heitor Roca. Aliás, a Ponte não quer ficar com ele, né? Ele foi anunciado na última janela, foram apenas 6 partidas com a camisa alvinegra, não agradou. Então o Heitor Roca não vai permanecer na Ponte Preta para a próxima temporada. Vamos ouvir também palavras do João Brigatti, agora coordenador técnico Ponte Pretano. Ele cita o resgate financeiro e diz que o orçamento para o ano que vem já está definido. A Ponte sabe quanto vai ganhar e quanto vai gastar ou pretende gastar. Edu? Falamos em 2024, que o presidente tem feito da Ponte Preta resgatar, né? A credibilidade de um clube. Hoje a gente conversa com empresários, você não contrata o atleta e não tem empresário. Dificilmente acontece isso. Você tem, logicamente, que conversar com o empresário. E a primeira situação é que ele está sabendo que esse ano foi redondo, desde o início do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, sendo pago religiosamente em dia o salário dos atletas de comissão técnica. Então, é um resgate, né, que o nosso presidente tem feito, porque quando você tem uma fama de má pagador no mercado, você não consegue trazer atletas de qualidade como a gente está querendo descoberto. Então isso é muito importante. Tem atletas que têm contrato, nós temos que respeitar demais. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, para não poder, como você mesmo disse, estourar o orçamento. Outra situação muito importante, o orçamento já está definido para 2025. Então isso vai pesar menos para nós, que nós não podemos para 2026, que é uma situação aí de atletas entrando em justiça, onerando ainda mais o orçamento da Ponte Preta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses atletas que a gente entende que não vai permanecer e tem contrato com a Ponte, a gente poder relocá-lo para outras equipes. Logicamente pagando uma parte do salário ou pagando o salário todo, para que
alivia a folha salarial da Ponte Preta e a gente não vê depois ter ações trabalhistas, isso é uma situação muito complicada para nós. Esse orçamento da Ponte está muito parecido com o orçamento lá de casa, Edu. A gente sabe quanto ganha, mas não tem a mínima ideia do quanto vai gastar. É a Ponte Preta, né? Pensando em 2025, o Gé, principal goleador da Macaca na temporada, vai precisar passar por uma cirurgia já nos próximos dias, 90 dias aí, dependendo da evolução do atleta para sua recuperação, mas é certo que o Gé vai perder aí as primeiras rodadas do Campeonato Paulista nesse começo de temporada. Informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. Obrigado, Catarino. Diz aqui o ouvinte, viu, CH? Quem que é? É o nome dele é o Carlos, final 7034. CH Ponte tendo Lauro, Edson Boaro, o Edson Bobrão e Nenê Santana treinando goleiros, laterais e zagueiros. Para esse fiasco, a base não era para ser uma potência. É problema, viu? Não é uma série de problemas, né, o Carlos, né? E são nomes que deixaram aí o seu histórico na Ponte, né? Lauro, Edson Boaro, Nenê Santana, principalmente Edson Boaro e Nenê Santana, né? Chegaram à seleção brasileira, inclusive pela Ponte. Edson Boaro teve a base, da base ele foi convocado para a seleção de base, no Corinthians foi para a Copa do Mundo, grande revelação, dos maiores na posição. Nenê Santana foi o que ficou no lugar era Carlos e Polozzi, no lugar do Polozzi, Nenê Santana. Também chegou à seleção brasileira, jogou no Palmeiras, no Vasco, e estava treinando inclusive as jogadas de bola parada, né? Eu não sei se o Nenê Santana continua na Ponte, não sei se ele tem algum probleminha com o Brigatti, não vê mais o Nenê Santana. Mas a história é uma coisa, a prática é outra, aí depende de fatores também de quem a Ponte contrata. Certo, CH, o que acrescentar dessa Macaca? A Gé, você vê 3 meses, vai ser operado de novo, Heitor Roca, lateral esquerdo, vai embora, já era caçapa cantada. Arthur chegando, hein? Terceira passagem pela Porto, Arthur estava no Água Santa, primeira passagem, 2017, fez apenas 11 jogos. 2017 também foi problema para a Ponte. Depois, entre 2022 e 2023, o Arthur, ele fez 84 jogos. O último jogo do Arthur foi naquele Ponte 3, CRB 0. Foi no dia 25 de novembro de 2023. Hoje o que é? 27? Arredondando, um pouquinho mais de um ano que a Ponte ganhou do CRB 3-0, escapou do rebaixamento, Brigatti no comando, e quando terminou o jogo, o Arthur, ele atravessou o campo, ajoelhou, né? O campo ajoelhado, e promessa e tal, também estava na campanha da Ponte, né? Conquistando a Série A2 e voltando para o Paulista. Então, veja bem, do atual elenco da Ponte, o Regis tem 98 jogos. Do atual elenco é que mais jogos tem pela Ponte. E o Arthur chega já com 95. Se o Elvis ficar, então ele pode ser ultrapassado aí, ou o Arthur vai ficar na beira dele no número de jogos ali. E aí, CH, Arthur, Rodrigo Souza chegando, Heitor Roque indo embora, Gé, cirurgia, a quarta-feira da Macaca. Eu quero voltar, se você me permite, nessa entrevista coletiva, aí, de apresentação do Alberto Valentim, e o Brigatti falou, entre outras coisas, algo que eu concordo com ele. Isso dito pelo presidente e confirmado por ele agora, que a Ponte, ela tratou de pagar em dia nesta temporada. Isso no mercado faz diferença, sim. Então, quando você, apesar de ter caído para a terceira divisão, que é muito complicado em termos de projeção de carreira para os atletas que a Ponte tem intenção de contratar, mas o fato é a casa em ordem, o pagamento em dia faz muita diferença, porque é a credibilidade do clube no mercado de trabalho, né? Então, e essas coisas, o jogador, antes de acertar com o clube, ele toma todas as informações. Então isso pode ser uma carta na manga do João, com toda certeza. Agora, precisa ser assertiva a escolha de cada jogador em cada posição. Eu não tenho ideia quantos jogadores a Ponte vai ter que contratar. Ele disse também nessa coletiva
que ele já tem o planejamento nas mãos, ele sabe quanto ele pode gastar e quanto a Ponte terá disponível em termos financeiros para a montagem das duas estruturas. Pode ser até a mesma para as duas, que seria o ideal, mas será possível fazer isso? Montar um time já de largada e manter esse time do Campeonato Paulista para o Campeonato Brasileiro? Eu acho pouco provável que isso aconteça, porque tem uma cultura dentro do futebol que é a prioridade Série A, depois a segunda prioridade é a Série B e a terceira é a Série C. E nem sempre os jogadores soltos, entre aspas, no mercado são jogadores disponíveis para contratar em termos de salário e também em projeção de carreira. Tem jogador, por exemplo, que prefere jogar em mercados não muito famosos, né, campeonatos fora do país, do que jogar uma terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, se tem o aspecto de pagar em dia, e isso é uma moeda de troca, em contrapartida, tem o Campeonato Brasileiro da Série C, que nem todo mundo acha interessante. Mas o Campeonato Paulista é interessante. Entre todos os regionais, o Campeonato Paulista é um campeonato que todo mundo gostaria de disputar, se já não disputou. Então aí é outra moeda de troca para poder negociar. De qualquer maneira, Edu, eu não queria estar na pele dos dirigentes nem de Ponte nem de Guarani. Porque você montar estruturas com a Série C no pacote e com recursos um pouco mais apertados para o ano que vem vai ter que ser vai ter que acertar no olho da mosca. E você tem que tomar muito cuidado no mercado e vai ter que ter relacionamento e aquilo que a gente já vem falando há muito tempo aqui. Boa sorte aos envolvidos. A única coisa que eu não gostei dessa coletiva, já que você colocou para que a gente ouvisse, né, foi quando o João disse que se o time... Eu achei desnecessário isso. Eu estou fazendo uma crítica construtiva. Está apresentando o Alberto Valentim, aí solta uma pergunta. O repórter ele pode perguntar o que quiser. A diferença é na resposta. Não, se fosse na Série B, estávamos conversando e quase acertados com Humberto Loser e com o treinador argentino. Desnecessário. A resposta correta seria: olha, gente, nós escolhemos o Valentim. O Valentim é o nosso... mas se fosse... O Valentim é o nosso escolhido. Uma coisa esquisita. Mas a gente sabe que o João fala do coração, ele talvez na hora não tenha percebido, mas ele não precisava ter falado o que ele falou. Ficou assim uma coisa esquisita. Você está apresentando o seu treinador e diz o seguinte, se ficasse na Série B, ele não seria o treinador. Quer dizer, uma coisa que poderia ter sido contornada de outra maneira, Edu, na minha modesta opinião. E uma outra coisa também de realocar jogadores, né? Os jogadores que têm contrato, que a Ponte não quer ficar. Então, para não haver mais um processo rodando na justiça, colocar o jogador em outro clube e pagar parte do salário. Nossa senhora, mas aí o orçamento já está comprometido. Você tem que pagar parte do salário para colocar o cara no outro clube, é complicado. É um acordo que tem que ser feito. Principalmente com essas peças... Com esses jogadores que não deram certo, né, Edu? Você ter que continuar pagando os pernas de pau que estavam aí na Ponte, aí nem Tatu aguenta, hein, Edu? Mas é o preço caro que a Ponte paga, né? E, olha, o problema é contratar, mas essa turma que vai embora, que coloca na justiça, não sei se a Ponte tem condição de pagar, se não tem, já fez o acordo com o TRT, é um bolo danado aí, dívida, é mais dívida ainda... É complicado, viu? O problema, cada jogador que a Ponte trouxe, o Guarani também, né? Mas Vinícius, esse Heitor Roca que tá indo embora, é difícil, viu? E, olha, é um trabalho danado. Não sei, é outra coisa também, Paulistão e Série C, né? E esse Rodrigo Souza, 37 anos, vai fazer 38 em outubro, viu, gente? Estava 5 temporadas no São Bernardo, não conheço o Rodrigo Souza. E o Arthur, já é um da casa, 95 jogos pela Ponte, 2 passagens, tem 30 anos, vai fazer 31 em 5 de agosto de 2025. E ele atravessou o campo aí quando terminou contra o CRB, né? Não vou passar mais por isso, ele não passou mesmo, mas volta com o time nessa situação. CH, Arthur, o que você acha? Ele precisa muito da forma física, Edu.
Jogador que eu respeito muito, um cara que fez um trabalho recente na Ponte muito interessante, profissional muito correto e tem qualidade técnica. Agora, vou repetir o que disse quando foi anunciado. Ele precisa muito do condicionamento físico. Ele sofreu, você vai pegar aí nos seus papéis, nas suas anotações, e vai concordar comigo. Ele sofreu muito com contusão na última passagem pela Ponte. E eu espero que ele esteja bem fisicamente, que a Ponte tenha tomado todos os cuidados possíveis para que não contrate um jogador aí que mais fique no departamento médico do que dentro do campo. Então, esse medo eu tenho. Agora, a parte técnica, nenhuma. Como profissional, um cara que pode ser capitão do time, na minha modesta opinião. Agora, ele precisa estar em campo, né, Edu? Para o custo-benefício compensar. Já você dá um pitaco sobre o João Brigatti, a carreira dele, é uma coisa pessoal, mas queria a sua opinião também, porque de técnico para coordenador, ele já foi auxiliar técnico fixo, ele saiu da Ponte a última vez e diz ele, quando ele voltou para os 3 jogos finais, que teve proposta, acho que 2 clubes da Série B, ou 2 ou 3 da C também, teve B e C. Clubes que o procuraram, mas ele acabou não acertando. Enfim, ele fica cada vez mais amarrado com a Ponte, né? A carreira dele é uma coisa pessoal, a gente não tem nada a ver com isso, mas o João, eu não sei, ele fica nessa de agora coordenador. Olha, o seguinte, querendo saber a sua opinião, então o nosso WhatsApp é à sua disposição para o seu áudio ou para você nos mandar uma mensagem. Na sua opinião, quais os 2 jogadores que decepcionaram no Guarani e na Ponte? Você do Bugre, fale aí. Os 2 que decepcionaram, você da Ponte, diga aí os 2 que decepcionaram esse ano ou mais, tá bom? Nosso WhatsApp é o 97102-1493. Aquele que nos acompanha pelo WhatsApp, aí no rodapé tem o número aí do WhatsApp, tá bom? Se você nos colocar aí você acionando aí o YouTube, está aí o número do nosso WhatsApp para você participar, tá bom? É só colocar lá no YouTube, na barrinha lá, Rádio Bandeirantes Campinas Esporte em Debate. Já estamos lá, os veinhos tá lá, tá bom? No vídeo para você. Nosso muito obrigado. Bem, já o Tigrão, antes porém, o Brigatti, CH, eu perguntei, estava esquecendo a carreira dele. João Brigatti. Edu, eu penso o seguinte sobre o Brigatti. Primeiro que eu tenho um respeito muito grande por ele. Eu acho que essa identidade que ele tem com a Ponte é uma coisa que todo mundo tem que respeitar muito. Quem sabe da carreira e do plano de carreira dele é ele mesmo. Quem sou eu para dizer que está errado, está certo. Essa coisa de auxiliar uma hora, outra hora é técnico e agora é coordenador. Primeiro que isso é um problema do clube. É o clube que está escolhendo. É o clube que está dando a batuta para ele. Eu não posso deixar de mencionar o seguinte. Quem montou esse time que disputou o Campeonato Brasileiro foi ele. Ou ele teve bastante participação. Então, assim, não seria a minha opção. Mas eu torço muito para o João, porque eu acho que essa coisa de identidade com o clube, esse amor incondicional que ele tem pelo clube, e ele tem muita competência também, é algo que eu tiro o chapéu. Olha, difícil um cara aceitar o que ele aceitou agora recentemente para dirigir 3 jogos, um time que já estava condenado. Pelo futebol, tá? Não na questão matemática. O futebol já tinha condenado a Ponte no segundo turno. Então, isso eu tiro o chapéu. Eu vou torcer muito para que dê certo. Agora, é uma chance importante para ele. Ele precisa trabalhar. As escolhas são individuais. Eu não iria por esse caminho. Eu não iria. Eu acho que ele deu a parcela de contribuição, não conseguiu ajudar mais, porque o time também não correspondeu, todo mundo sabe, a gente já discutiu sobre isso. Acho que ele é o menos culpado de tudo que aconteceu com o rebaixamento para a Série C. Agora ele vai ter que mostrar serviço. É uma chance, você pode observar o copo meio cheio ou meio vazio. Depende da ótica, do plano que você efetivamente está observando, da maneira que você enxerga a situação. É uma chance grande. Se ele conseguir montar
desde que a Ponte dê condição para ele. E espero que dê respaldo para ele trabalhar, porque não adianta ele ficar só aí sem respaldo. Então, aí também tem que ter um entrosamento dele com o Alberto Valentim, que a gente sabe que é um cara fácil de trabalhar, não é difícil não. Então vamos torcer para que dê certo, mas que é um risco grande, não há dúvida, Edu. É para ele e para a Ponte também. Muito bem, grande CH. Olha, alô ouvinte, após que você já deve ter se perguntado, será que vou terminar o ano sem conquistar o meu 0 km? Se esse é seu caso, fique tranquilo, porque começou a Blue Friday da Germânica Volkswagen, a sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km. Lá, seu dinheiro vale mais, com condições imperdíveis e as melhores ofertas de todo o Brasil. Confira as condições que eles prepararam para você. Nivus, conversões a partir de R$ 119.990, mais taxa zero em até 36 vezes. Novo T-Cross Highline, com bônus de até R$10 mil, com seu usado na troca, mais teto solar grátis. Polo, com bônus de até R$9 mil, com seu usado na troca, mais taxa zero. E Taos, com bônus de até R$26 mil, com taxa zero em até 24 vezes. Todos com documentação, mais IPVA 2024 grátis. Blue Friday Volks vale mais. Não perca essa chance, hein? Visite a Germânica Volks mais próxima e aproveite. Bandeirantes. Olha o Batata que vai falar, já o Tigrão, hein? Fala, Batata, Ponte Pretão de 4 costados, região de Rio Preto. Oi, Batatinha. Boa noite, Edu, é o Batata de Rio Preto, tô no trabalho aqui, que eu entro às 17, saio às 2 da manhã no sistema de água. É o seguinte, Edu, na Ponte Preta fica fácil, né? Você tirando o Elvis aí, e é difícil de tirar mais um aí, viu? Pode ser o Pedro Rocha, né? Mas do resto, até os reserva, cara, tudo perna de pau. Então é difícil para tirar 2 da Ponte Preta. E se o seu Elvis for ficar, mandar ele ficar mais, dar mais um ficar mais aplicadinho, né? Dar uma segurada, que ele é um craque, ele é um gênio, que não se encontra hoje no futebol brasileiro e mundial, um cara técnico igual ele. Mas ele tem que dar uma segurada, preparar mais fisicamente, né? Um abraço a todo mundo, um abraço pro CH e pro Tigrão. Um abraço a todos da Band. E para você, ícone do rádio, meu amigo Edu Pinheiro. Oi, Batatinha, obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado mesmo, eu não sou merecedor de tal elogio, mas obrigado mesmo, você sempre conosco. Bem, agora o Tigrão, hein? 18h47, o que irmão Tigrão está pensando desta quarta-feira da macaca? Eduzão, no caso da Ponte, né, dá quase pra gente reeditar o comentário que fiz há pouco do Guarani. Que coisa difícil, né, para os nossos dois clubes. Ontem, um ouvinte lá de Alterosa, Minas Gerais, falou que eu falei com um pouco mais de entusiasmo da Ponte e com desdém do Guarani. Não é verdade. Tanto é que eu aqui só trocaria os nomes e faria o mesmo comentário. Ainda a Ponte, quer dizer, a dificuldade de você disputar na temporada campeonatos com nível técnico tão diferentes e ter que montar o elenco só uma vez. Como é que você vai montar um elenco para 3 meses e outro elenco para 7 meses? 3 meses, um elenco. Depois, outro time. Não tem jeito. Então é o equilíbrio, é tentar fazer a conta direitinho. E o problema da Ponte é muito parecido com o do Guarani e agravado pelo seguinte: a Ponte vai disputar a Copa do Brasil. Então o Guarani tem 2 competições oficiais e a Ponte tem 3. Isso é bom ou ruim? Se montar um time bom é muito bom, porque a Copa do Brasil é muito rentável. Só para participar dela já entra 1 milhão nos cofres. Só para participar, joga um jogo, perdeu de 1-0, 1 milhãozinho. Ganhou, já vai para 1.800, depois 2,5, depois 4.200. A Ponte, se conseguir montar um elenco
que faça uma boa Copa do Brasil, ela cobre a diferença de orçamento, de déficit que ela tem esse ano, ou para 2025, da diferença entre a cota da Série B, que era 8 milhões, e a cota da Série C, que é 1.200.000. Agora, aí alguém vai ligar para mim aqui e vai falar assim, escuta, o que você acha que eu devo fazer? Eu monto um time para fazer uma grande campanha na Série C, na Série C e na Copa do Brasil, contando com a premiação da Copa do Brasil, e se eu tomar bucha no primeiro jogo, aí eu tô com a folha de pagamento para pagar e não vai entrar o dinheiro da Copa do Brasil, só entra 1 milhãozinho e nada mais. E aí, o que é que eu faço? Aí eu falo para ele, se alguém me perguntar isso, e eu não vou prestar consultoria para ninguém, estou apenas colocando aqui, em tese, aquilo que é a cabeça do dirigente hoje. Se alguém me perguntar isso, eu vou dizer assim, por isso é que eu sou comentarista esportivo. Eu comento em cima do fato. E você é montador de time. E você é gestor de orçamento de clube. Cada macaco, sem trocadilho nenhum, mas cada macaco no seu galho. É por aí, é muito parecida a situação. Eu acho que a da Ponte é até mais complicada, porque se ela se empolgar com a possibilidade da premiação que pode vir da Copa do Brasil e gastar muito e depois cair na primeira fase, como aconteceu em anos anteriores, e aí, como é que fica? Como é que você fala para o teu funcionário? Ó, fiz esse contrato aqui com você contando com a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil não rendeu aquilo que a gente imaginava, a gente foi eliminado e eu não consigo te pagar. E aí, vem mais uma enxurrada de ações trabalhistas, além daquelas que a Ponte já tem, lamentavelmente. E o Alberto Valentim, aí na sua fala, né, fala em recomeço para 2025. Isso é legal, e é recomeço mesmo. É romântico, é de alguma maneira politicamente correto, Edu. Mas o recomeço, se for pelos mesmos métodos, tomando as mesmas decisões e cometendo os mesmos erros, eu não posso considerar como recomeço, e sim como nova cabeçada, como nova decepção e como nova onda de sofrimento para os torcedores. Tem que mudar o procedimento, tem que virar o foco, tem que fazer tudo diferente, e aí eu concordo com a fala do Alberto Valentim, o novo treinador da Ponte, que sim, 2025 vai ser um recomeço. Do contrário, se continuar do mesmo jeito, não é recomeço não, é prolongamento do sofrimento. Grande, estava esquecendo da Copa do Brasil. Olha, a Ponte, por participar da Copa do Brasil, inicialmente ganha 785 mil. Se ela passar para a segunda fase, ela vai ganhar mais 945 mil. Então vai dar 1.600.000 se ela passar de fase. Eu sei que a Ponte, passando para a segunda fase, ela ganha mais do que a premiação da CBF para a Série C e mais a TV. Pra vocês terem uma ideia, deve ter TV. CH, que é o homem da TV aqui. CH, não sei se você está na escuta aí, me desculpa do improviso. Série C tem? Boa pergunta, hein? Tem televisão? Ou vai ter televisão? Boa pergunta, né? Deixa eu só mandar um abraço aqui. Opa, mandar um abraço pra Fernanda, que faz aniversário dia 29, sexta-feira. Oi, Fernanda! Fernanda não tem seu sobrenome, tô recebendo aqui a mensagem, mas é a Fernanda que faz aniversário dia 29, sexta-feira. Pra você um grande abraço, muito obrigado pelo carinho. Muitas felicidades, saúde e paz, viu, Fernanda? Um abraço pro Beto também. Valeu, Betão, desculpa, eu vi somente agora, viu? Fernanda, um beijo no seu coração. Você conhece o Sicredi? É uma instituição financeira que tem como objetivo transformar a vida das pessoas e das comunidades onde está presente. No Sicredi, o atendimento é próximo da verdade, do físico ao digital, e você pode contar com a parceria de quem entende suas necessidades e tem as soluções financeiras ideais para você. É conta corrente, é cartão, é crédito, é investimento e é muito mais que isso. É confiança para realizar os seus sonhos, seja para você, para a sua empresa ou para o seu agronegócio.
O Sicredi conta com mais 8,5 milhões de associados que juntos transformarão a realidade dos locais onde estamos inseridos. Se você está em busca de uma instituição financeira que vai além dos serviços tradicionais e que valorize a sua participação e te ofereça benefícios, o Sicredi está te esperando. Abra sua conta. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Intervalo, depois o assunto que o comentarista aqui vai escolher, né? Entre 3 assuntos, ele escolhe Eu Volto em 3 minutos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Black Friday da Desktop já começou! Assine a melhor internet de São Paulo com até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Maratone suas séries favoritas. Acompanhe cada lance da Champions League e assista aos últimos lançamentos. Planos de 600 mega até 1 giga a partir de R$ 99,99 por mês. Ligue agora 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday. A Black Friday do Grupo Germânica chegou com a oferta do ano. Só na Germânica você encontra as melhores taxas do mercado, avaliação imbatível no seu usado e condições exclusivas para PCD, CNPJ e produtor rural. Na Black Friday da Germânica você sai de carro ou moto nova com parcelas de R$ 199. É isso mesmo, você dá uma pequena entrada e as 12 primeiras parcelas de R$ 199. Acesse grupogermanica.com.br e venha nos visitar. Paz no Trânsito começa por você. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro.
Muito bem, aqui, deixa eu ver aqui, um abraço pro Avelar Martins. Muito bom a Ponte montar um time para competir pro Paulista para a Copa do Brasil. Obrigado, Avelar. Deixa eu ver mais aqui. Decepção da Ponte. Castro não rouba a bola, não toma cartão amarelo, mesmo sendo volante, é jogador Série D. Matheus Regis jogava muito mais do que apresentou na Ponte, muito fraco. Dadá de Barão. Valeu, Dadá. Obrigado. Deixa eu ver aqui, o Dadá agora... Boa noite, Edu. Para mim, 3 jogadores excepcionais no Guarani. João Vitor, Matheus Bueno e o Caio Dantas. Na hora do vamos ver, cadê eles? Pô, mas ele marcou 11 gols, hein? Zé Carlos, do Jardim das Bandeiras. Mas valeu, muito obrigado, Zé Carlos. Muito agradecido. Qual deve ser a prioridade na Ponte para montar o time? Time para não cair do Paulista ou time para subir na Série C? O Abimael, aí é uma dúvida, hein, Abimael? É para não cair na Série A2 ou para subir na... São duas coisas distintas, né? Emerson Ponte Pretano de Varinhos. Muito obrigado, Emerson. Tá tudo bem. Já leio sua mensagem. Vamos então às pautas do dia. Coisas que não tem nada a ver com Ponte Guarani, mas que os comentaristas palpitam, diria o amigo Batista. Começando com o CH. Muito bem, Palmeiras não vence rivais do G5 e vê lideranças escapar com jejum nos confrontos diretos. Nos 8 jogos contra as equipes que estão no G5, o atual bicampeão não consegue nenhuma vitória. Foram 4 empates e 4 derrotas, 16% de aproveitamento. Jogos restantes serão contra Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro lá em BH, Fluminense no Allianz. Atlético Mineiro foi punido com perda de mando de campo por 6 jogos com conversão em portões fechados, sendo que nos 3 últimos em pena pedagógica. Né? Nos 3 últimos em pena pedagógica, repetindo. O que é pena pedagógica? Possibilidade de comparecimento de mulheres, crianças, adolescentes, até 16 anos, idosos e deficientes. 2 jogos da punição já foram cumpridos. A pena foi imposta por causa dos episódios registrados no final da Copa do Brasil, diante do Flamengo na Arena MRV. O julgamento foi nesta quarta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. O clube prepara recurso contra a punição. E o assunto 3. O Atlético Mineiro prepara recurso contra a punição. Mas que coisa, hein? Será que vai conseguir reduzir de 6 para quanto? Luiz Henrique pede desculpas a Hulk após confusão em Atlético Mineiro e Botafogo, às vésperas da decisão da Libertadores que acontece no próximo sábado, às 17 horas em Buenos Aires. O camisa 7 do Glorioso, Luiz Henrique, tentou esfriar o clima que havia sido esquentado na semana passada no duelo entre Botafogo e Galo pelo Brasileiro. Você escolhe qual em CH? Eu vou falar sobre o Palmeiras. Sobre essa vaia do técnico Abel Ferreira. O que eu vou falar aqui, a torcida do Palmeiras não vai concordar, porque torcedor é passional. O Abel Ferreira faz milagre. Eu não estou falando do comportamento dele, da arrogância dele, eu não estou falando disso. Estou falando da competência no trabalho que ele faz à frente do Palmeiras há 4 anos. Esse grupo está extremamente desgastado, jogadores ricos que não rendem o que o time precisa render. Ou precisa que renda. Tem vários jogadores aí que já deveriam ter recebido o bilhete de saída do Allianz Parque. Então, e tem uma dificuldade muito grande, porque quando você forma um grupo vencedor como esse, até você remontar demora tempo, só que a torcida não tem paciência. A torcida acha que o Palmeiras tem obrigação de ganhar todos os campeonatos. Quando não ganha, o trabalho não presta, o treinador é burro. O treinador foi chamado de burro porque tirou o Estevão. O Estevão pediu para sair. Então, o Abel Ferreira não precisa de defesa de nenhum cronista esportivo. Agora, o trabalho que ele faz só não reconhece quem tem bronca dele. Porque em 4 anos ele é bicampeão na sequência brasileiro. E o campeonato desse ano não acabou, hein? Não acabou. Então, Botafogo tem uma Libertadores no sábado. Se ganhar, vai ficar com ressaca, porque os caras vão comemorar. Se perder, parte psicológica, que no jogo de ontem, para mim, foi fundamental, por isso o Botafogo venceu. Né? Cabecinha no lugar, concentração,
né? Esperou o Palmeiras. Eu achei que o Palmeiras ia meter uma arataca para cima do Botafogo. Foi o contrário. Tudo bem. Muito beneficiado pelos 3 gols no início da partida que o Palmeiras perdeu. Se entra uma dessas 3 bolas, o jogo seria outro. Mas o C não entra em campo. Então essa, entre aspas, insatisfação da torcida do Palmeiras, ela precisa ser acompanhada de racionalidade. As últimas 4 partidas que o Botafogo enfrentou o Palmeiras, 4 ou 5, foram 4 vitórias do Botafogo e um empate. A última vitória que o Palmeiras conseguiu contra o Botafogo foi aquele famigerado 4-3 lá no Engenhão. Que o Júnior Santos ou o Tiquinho Soares perdeu o pênalti, não é? E o Palmeiras teve uma virada excepcional. De lá para cá, o Botafogo não perdeu mais pro Botafogo. Não é? Então, o Palmeiras precisa de uma grande reformulação, Edu. Tem muito jogador lá que precisa deixar o time e o Palmeiras recolocar outros e trazer novas peças para que o trabalho seja reiniciado. Segundo a Leila, que acabou de ser reeleita, ela vai tentar a prorrogação do Abel Ferreira, do contrato dele, até 2027, que é o último período que a Leila será presidente do Palmeiras. Vamos aguardar, mas eu acho extremamente precipitada essas vaias e esse burro para o treinador do Palmeiras. E eu não concordo com isso não, Edu. Já você responde, por favor, você que é um homem de marketing. Atenção, hein? Eu vou falar da Pisocol aqui, você pergunta, estão perguntando aqui se tem televisão na Série C. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar dor de cabeça quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes. A solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é sua parceira para uma obra bem feita e tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Sim, CH, e a Série C com TV, CH. Eu tô torcendo muito que aconteça, né? Existe um grupo de uma empresa aí que eu me perdoe agora, fugiu o nome, que ela faz as transmissões na Série C. Tudo bem que é tudo pela internet, mas eu quero lembrar o amigo que é Nosso Futebol. Passado, não, é Nosso Futebol, chama. Como? Nosso Futebol. Isso. Nosso Futebol. O Luca aqui. No passado não muito distante, a gente teve que fazer pela internet, você se lembra, o Campeonato Paulista. Sim. Lembra disso? Então, eu acho que a coisa vai acontecer, né? E a transmissão, ela tem muita gente negociando com a CBF para transmitir e ter os direitos da Série C. Agora, se vai concretizar, é um outro capítulo. Nesse momento eu não tenho condição de efetivamente afirmar isso, mas tem, com a queda de Ituano, de Ponte e Guarani, tem muita gente querendo transmitir em canal aberto, canal fechado, a Série C. Vamos aguardar os acontecimentos, mas se hoje eu fosse dar um chute, um palpite, eu acho que nós teremos transmissão sim dos principais jogos da Série C o ano que vem. Já o Tigrão, escolhendo o assunto aqui, hein? Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva, faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua orientação e de todos.
Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Oi, Tigrão, qual o assunto que você escolheu? Vamos lá, Tigrão, fale, descreva, decorra. Bom, Edu, eu vou escolher aqui nos temas que não envolvem o futebol de Campinas, o Palmeiras, né? Palmeiras não vence rivais do G5 e vê a liderança escapar. Escapou ontem, né? Com jejum nos confrontos diretos. Nos 8 jogos contra as equipes que estão no G5, ou seja, os 5 primeiros colocados, o atual bicampeão não conseguiu nenhuma vitória. Foram 4 empates e 4 derrotas. 16% de aproveitamento. E aí, o que isso significa? Significa que contra time mais forte, você tem dificuldades mesmo. Ponto. Contra times com maior orçamento, que estão entre os 5 melhores do campeonato, a dificuldade é maior. Nos anos anteriores, o Palmeiras atropelou contra quem estava na frente, contra quem estava atrás e foi bicampeão brasileiro. E até ontem, há 3 rodadas do final do campeonato, ele era líder com 70 pontos, mesmo número de pontos do Botafogo, mas com uma vitória a mais. Só que para quem viu o jogo de ontem, ficou muito clara a fragilidade em alguns compartimentos do Palmeiras, que ainda pode ser campeão. Mas o Botafogo deu um passo gigantesco, porque abriu 3 pontos e só tem 2 jogos agora pela frente. Ele e o Palmeiras. Foi para 73 contra 70 do Palmeiras, que estacionou na pontuação que tinha antes do jogo. E quais as fragilidades do Palmeiras? Talvez por isso que ele, em confrontos contra equipes mais fortes, como o de ontem contra o Botafogo, o Palmeiras não conseguiu o mesmo êxito de outras oportunidades, como nos 2 últimos campeonatos brasileiros. Acho que a defesa do Palmeiras está deixando a desejar. É inadmissível para quem viu o jogo, o Palmeiras tomar 2 gols de escanteio. O primeiro, inclusive, o Palmeiras foi prejudicado, não foi escanteio. Quem cabeceou a bola para a linha de fundo foi o atacante do Botafogo, mas poxa, pois o Botafogo cobrou escanteio em 4 toques e ninguém chegou no jogador que finalizou e fez o gol. E no segundo, todo mundo sabe a altura do Adrielson e até onde ele vai para cabecear uma bola na bola parada, na bola de quina, como eles gostam de falar, bola do tiro de canto, lá em Portugal. A bola erguida, segundo o pau, o Adrielson é um cara muito grande, com muita impulsão, com muita saúde. Quem é que estava com ele? O Mike, que é um jogador de estatura média, e é um lateral, não é um zagueiro. Então, quando você tem um zagueiro alto do adversário na sua área para uma bola ofensiva, quem é que cola nesse zagueiro? O centroavante, um atacante alto, ou minimamente um zagueiro seu. Agora, deixar um jogador mais baixo, nossa, o Adrielson subiu 1,5 m a mais do que o Mike, que havia entrado para cobrir aquele espaço que estava vulnerável com a expulsão do Marcos Rocha, que também ajudou a arrebentar com o Palmeiras no jogo. Então, alguns defeitos e algumas falhas da equipe palmeirense, que tem para muitos um dos maiores treinadores do mundo, mas ontem a defesa do Palmeiras cometeu erros básicos e que não são condizentes com uma equipe que tem um treinador do cartel do Abel Ferreira. É isso que está acontecendo. O Palmeiras apresenta distorções, altos e baixos, e olha, perdeu para um Botafogo e em casa, o Palmeiras numa competição só, com foco de 100% no Campeonato Brasileiro, contra um Botafogo que tinha que jogar ontem, terça-feira, e viajar para a Argentina para jogar contra o Atlético Mineiro. Nunca vi isso também, uma decisão de Libertadores entre brasileiros e o jogo é na Argentina. É um absurdo, é uma aberração, mas eu não tenho nada com isso.
Então o Atlético ontem com o Palmeiras, praticamente no jogo de decisão de título de Campeonato Brasileiro, e aí vai para a Argentina jogar o jogo mais importante da vida dele, que é uma decisão de Libertadores de América, campeonato que o Botafogo nunca decidiu, nunca chegou a uma final, mesmo com os grandes times que já teve na história. Então vejam como é que estava dividida a cabeça dos jogadores do Botafogo e o foco da equipe do Rio de Janeiro. E mesmo assim o Botafogo ganhou do Palmeiras. E de forma, para mim, incontestável, apesar do erro de arbitragem no primeiro gol do Botafogo. Então, este é o motivo. O Palmeiras não é defensivamente o mesmo Palmeiras das 2 últimas temporadas. Eduardo. Mas espera aí, Tigrão, porque eu vou falar da Aroma das Ervas, hein? Segura, Tigrão, você vem comigo, hein? Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso Chimichurri! 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 Alô, Chimichurri! Chimichurri! Chega, irmão Tigrão. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados está presente nos melhores supermercados de hortifruti Campinas e região. Acesse aromaservas.com.br. Rádio Bandeirantes. Bom, é o seguinte, a novidade na ponte é que, novidade negativa, Gé passa por cirurgia, vai ficar 3 meses, só final de março, quem sabe o retorno. Heitor Roca na esquerda foi embora, única novidade dispensa. Arthur, já contratado, já dissemos aqui, só para repetir aqui, Arthur volta ao clube, tem 95 jogos, jogou 2017, jogou 2022 e 2023 e estava no Água Santa. E o volante Rodrigo Souza, 37 anos, vem do São Bernardo, já assinou e já está treinando. 19h16, daqui a pouco o Na Lata com CH e com o Mestre Tigrão. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, Doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
A Black Friday do Grupo Germânica chegou com a oferta do ano. Só na Germânica você encontra as melhores taxas do mercado, avaliação imbatível no seu usado e condições exclusivas para PCD, CNPJ e produtor rural. Na Black Friday da Germânica você sai de carro ou moto nova com parcelas de R$ 199. É isso mesmo, você dá uma pequena entrada e as 12 primeiras parcelas de R$ 199. Acesse grupogermanica.com.br e venha nos visitar. Paz no Trânsito começa por você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. A Black Friday da Desktop já começou! Assine a melhor internet de São Paulo com até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Maratone suas séries favoritas. Acompanhe cada lance da Champions League e assista aos últimos lançamentos. Planos de 600 mega até 1 giga a partir de R$ 99,99 por mês. Ligue agora 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras. Em jogo realizado nesta terça-feira no estádio Allianz Parque, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Fogão voltou à liderança da competição. Tem 73 pontos contra 70 do Palmeiras, faltando 2 rodadas para o fim da competição. Palmeiras de Everton, Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gomes e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga, Felipe Anderson, Estevão e Rony. Entraram no decorrer do jogo ainda Maurício, Mike, Flaco Lopes, Gabriel Menino e Dudu. Já o Botafogo de John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Entraram no decorrer do jogo Adrielson, Marçal, Eduardo, além de Matheus Martins e Júnior Santos. Abel Ferreira comandou o Palmeiras, Arthur Jorge foi o comandante do Botafogo, para um público de 31.753 torcedores. Os gols do jogo: Gregory, a 18 minutos do primeiro tempo. Savarino ampliou aos 27. Adrielson aos 43. E o Palmeiras diminuiu com Richard Rios aos 47 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos para Mike, Gustavo Gomes do Palmeiras, Alex Telles, Barbosa e John, além de Almada do Botafogo. Cartão vermelho para Marcos Rocha do Palmeiras. A arbitragem foi do Wilton Pereira Sampaio. Vitória, portanto, do Botafogo sobre o Palmeiras. Jogo no Allianz Parque. 3 para o Fogão, 1 para o Verdão. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Já
Já já o Na Lata para tudo agora pra gente falar sobre um assunto muito importante junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é a prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira, faça a troca conforme indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. Responde na lata. Vamos lá, na lata com o Tigrão e também com o CH. Atenção, papelada aqui, na lata. Atenção, CH. Organizada do Palmeiras chama Abel Ferreira de burro depois de substituição de colocar Gabriel Menino no lugar de Estevão no duelo contra o Botafogo ontem. Na sua opinião, esse fato afeta a relação do treinador com o torcedor em CH? Não. Foi uma coisa pontual, não afeta não, Edu. E você, Tigrão? Pra você ver como é que é, né, Edu? O cara ganhou tudo que disputou, é talvez o treinador com maior títulos na história do Palmeiras. E ontem ele tirou o menino Estevão e torcida organizada do Palmeiras, ele colocou Gabriel Menino. E a gente ouviu, a gente que estava vendo o jogo, a torcida chamando o imbatível, o venerado, o endeusado Abel Ferreira de burro. Coisas do futebol, né? Como dizia o Otto Glória, tem dia que você é besta e tem dia que você é bestial. Rebaixamento do Cuiabá reduz lista de times que nunca caíram no Brasileiro. Cuiabá é penúltimo colocado na Série A e não consegue evitar o primeiro descenso da sua história no Brasileirão. Quais os outros times que nunca caíram para a Série B do Campeonato Brasileiro, CH? Flamengo e São Paulo. Já respondo. Oi, Tigrão. Bom, depois de já confirmada a queda do Cuiabá, Edu, eram 3, né? Agora que o Cuiabá caiu, ele nunca tinha caído. Agora, apenas Flamengo e São Paulo, dos times da Série A, nunca caíram para a Série B do Campeonato Brasileiro. Já respondo. O técnico Fernando Diniz segue prestigiado pela diretoria do Cruzeiro. Entretanto, Alexandre Matos disse que tudo será avaliado após o final do Brasileiro, no qual Raposa ainda briga por vaga na Sul-Americana e Libertadores. E aí, você manteria Diniz no comando do Cruzeiro? Toque para a próxima temporada. Toque. Oi, CH. Edu, o Diniz está em péssima fase. Depois do título da Libertadores, tudo que ele tentou fazer nesse ano não deu certo. Eu desejo muita sorte a ele, eu gosto muito dele, mas ele corre risco no Cruzeiro. E hoje tem um jogo fundamental para ele, Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio precisa ganhar desesperadamente e o time dele também. Se ele não ganhar o jogo de hoje, a batata que já está muito quente vai ficar torrada, Edu. Muito bem. E para você, o Tigrão? Não, Edu, eu não manteria para 2025 o Fernando Diniz. Campanha muito ruim e com a presença dele o Cruzeiro passou a render muito menos. E esse negócio que a diretoria fala, que ele está prestigiado, precisa saber se esse prestigiado é com aspas ou sem aspas. E parabéns, hein, Tigrão e CH, vocês acertaram. Realmente São Paulo e Flamengo nunca caíram, porém a nossa produção faz uma observação, viu, CH? E agora o Mirassol. Faltou o Mirassol. Não, tô brincando. São Paulo e Flamengo, Mirassol ainda vai jogar, Edu, né? Os que nunca caíram. Tá bem, tá de bom tamanho. Você tá de parabéns, viu, CH? Memória espetacular, um grande abraço, bom descanso e até a próxima, professor. Ah, com certeza é muito estudo e H.50. Boa noite, Edu. Importante, manda foto pra mim. Grande CH! Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar dor de cabeça, meu amigo. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes,
A solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo, a sua obra merece o melhor. E com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colocou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidades em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Pega fogo o Brasileirão. Disse bem o CH, tem Grêmio e Cruzeiro hoje. Olha, gente, é o seguinte. Então, o que acontece? O Fluminense ontem 0-0 com o Criciúma. Que coisa impressionante, cara. Que defesa fez o Fábio. Você viu, ô Luquinha? A defesa que o Fábio fez ontem. Bateu na trave, voltou pro cara, queima-roupa no reflexo sensacional. Não é, o Fluminense tem muito velho, tem o Fábio, tem Giovanni Augusto, tem o Ganso, tem Marcelo Taba também. Agora tá 1 ponto, continua de diferença. O Criciúma é o primeiro na zona, com 39, Fluminense fora com 38. Aliás, o Fluminense tem 39 fora e o Criciúma apenas anda com 38. Fluminense domingo tem o Atlético Paranaense em Curitiba, depois o Fluminense recebe o Cuiabá e o Palmeiras pega o Fluminense pega o Palmeiras no Allianz Parque, última rodada. São 3 jogos, Atlético em Curitiba, Cuiabá no Rio e o Palmeiras no Allianz Parque. O Criciúma recebe o Corinthians, recebe o Flamengo e o último jogo o Bragantino. O Bragantino é o rolo também, Bragantino na zona de rebaixamento. O Bragantino tem Bragantino e Cruzeiro em Bragança, tem o Atlético Paranaense em Curitiba e Bragantino e Criciúma, exatamente os dois que estão na zona na última rodada. Vamos aguardar. Meus amigos, final do Esporte em Debate. Muito obrigado pelo carinho a todos que acompanharam. Muito obrigado ao Lucas Pessoa na mesa de som. E nós seguimos em rede nacional com o Esporte em Debate com o Ricardo Capriotti, com o Capelanes e Alexandre Pretzel. Alô, Pretzel. Gauchão bom de microfone. E, como diz o amigo Batista, acabou! Tchau! Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.